quanto mais interesse a gente tem, mais interessante a gente se torna, né? E isso é um lema que eu tenho para mim. Hoje em dia a gente tem que ouvir mais as pessoas, né? Esse mundo acelerado, ele tirou um pouco isso, né? Você falou de fechar o notebook, prestar atenção na pessoa na hora que ela tá falando. Eu tenho tentado fazer isso. Legal. Vocês têm que tomar muito cuidado com quem vocês são, não com o que vocês fazem. As pessoas ficam muito preocupadas com o que eu faço, com o que eu sou. Acho que no LinkedIn, não vejo nem tipo o LinkedIn é da empresa. Fala, gente, o LinkedIn é pessoal, rede social é pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 4º episódio da 30ª temporada. Quem tá maratonando tá vendo que tá passando muito rápido, né? Mas por que tá passando rápido? Porque a gente tá sempre com convidados incríveis e hoje não vai ser diferente. Vocês estão assistindo agora em janeiro, mas estamos gravando hoje aqui 4º episódio numa quarta-feira e no dia do final do jogo do Flamengo. Tô gravando pela manhã, pessoal. Tomara que seja campeão na tarde para estar feliz. Mas vai ser uma honra estar com 2 convidados incríveis aqui que vai levar muitas inspirações de vocês, várias histórias. Mas o mais importante, se a gente conseguir ajudar vocês a refletir um pouquinho, refletir e agir, acho que a gente já está com o nosso papel feito, né? O objetivo é esperar vocês. Então sejam bem-vindos. Rapidinho aqui para não tomar esporro do meu filho. Quem não entrou pela primeira vez aqui, já aperta aí para seguir o canal. Aperte aí o sininho para poder ser lembrado dos vídeos. Já pode dar o like antecipado, que são 2 feras que vão estar aqui com vocês. Compartilha, mas o mais importante, me ajudem fazendo comentário se vocês estiverem escondendo alguma coisa. Não falou sobre isso, não. Me ajuda nos comentários, combinado? Eu falo isso porque no início eu não falava, aí meu filho menorzinho falava, pai, todo mundo no YouTube fala isso, por que você não fala, tem que seguir o canal e tudo? Você esquece, eu tomei esporro dele, então sigam aí pra gente, tá? Deu like, né? Deu like, todo mundo fala isso, por que você não fala? Eu falei, tá certo, esqueci. Ele que me orientou, meu coaching de gravação, né? E assim, antes de apresentar os convidados, eu quero reforçar aqui o agradecimento aos nossos patrocinadores e apoiadores que viabilizam levar esse conhecimento gratuito para vocês. Eu tenho um cuidado muito grande aqui, a gente está no ambiente de confiança, de pessoas que a gente vai falar de CPF, e todos os parceiros aqui são empresas que eu confio, que eu contratei, algum amigo contratou, então a gente tem esse cuidado. Então, o patrocinador dessa temporada, a Motiva BPO, uma das principais empresas de relacionamento comercial do país. Então, eu falo relacionamento comercial porque não é BPO de call center. Cara, você precisa alavancar vendas. Qual é o melhor teu modelo? Vou ser teu sócio, vou botar digital, vou botar humano, vou fazer modelo. E faz modelo de conta. Assim, o negócio é ser parceiro para botar resultado. Não é à toa que está aí, por exemplo, há mais de 20 anos sendo parceiro, referência da Claro, como vários outros. Então, obrigado aí, o time da Motiva BPO. E os apoiadores dessa temporada? Bidu tá com a gente desde a primeira temporada, valeu. Cliente SA Juno, desde a primeira temporada, valeu. Link2Go, obrigado por estar junto com a gente. Sovra, antigo Blue Lab, obrigado por estar junto com a gente também aqui apoiando. DeFi IT, super empresa de produtividade, obrigado por estar junto com a gente. A Sync Solution, um dos principais integradores de tecnologia do país, junto com a Live Person, a maior plataforma de atendimento assíncrono do mundo. Então, a gente, com um apoiador aqui internacional, obrigado por estar junto com a gente. E a ECS Zine, que é uma empresa de cibersegurança, mas não visão técnica, visão negócio, né? Obrigado por estar ajudando a gente aí, André e todo o time. E para quem é nossos convidados, quem sentou aqui, tá vendo essa canequinha? Só quem sentou aqui, ó, minha história inspiradora, o time da Mr. Bear, obrigado aí pelo brinde para a gente entregar para os nossos convidados, que é uma super empresa de brindes executivos, enfim, de tudo que você possa imaginar. Então, com grandes empresas, por exemplo, Santander, e ajuda bastante. Obrigado por você estar aqui, dando esse presente para os nossos convidados aqui. Você viu alguém que tem essa canequinha? Então sabe que tem histórias inspiradoras e compartilhou com todo mundo. Obrigado, galera. Então vamos lá, vamos conhecer nossos convidados aqui para esse nosso momento. O que eu gosto sempre de agradecer aqui, por 2 motivos. Primeiro pela agenda executiva, obrigado, assim, conseguiu vir de viagem, está aqui gravando a gente em São Paulo, está sempre viajando, a gente conseguiu encaixar a agenda aqui, dando obrigado. Mas o que eu mais gosto de agradecer é pela generosidade de vocês toparem falar um pouquinho de quem são vocês para inspirar outras pessoas. Que acaba no mundo corporativo, me fala de empresa, tendência de mercado, mas vocês toparem abrir um pouquinho de você. Então, super, super obrigado pela generosidade de vocês. Vai ser um dia aqui incrível para mim e com certeza para quem está assistindo a gente. Então, para começar, para quem está assistindo já sabe, a gente vai chamar aqui rapidinho, que a gente chama de rodada de LinkedIn, mas é super rápido, só para assim, para a galera relembrar quem são vocês, como vocês costumam se apresentar aí profissionalmente. Mas todo mundo já sabe que eu vou arrancar esse LinkedIn para lá e vai começar a fazer as perguntas, combinado? Mas que honra, obrigado vocês toparem estar aqui junto comigo e vou começar aí para a galera relembrar quem são vocês. Quem vai primeiro?
Nós damos primeiro. Boa. Maravilha. Cuidado com isso, quando tiver uma pergunta difícil. Vai Aí ter que trazer primeiro. pra mim, né? Não, deixa tempo de eu pensar. Ó. Mas maravilha, uma alegria estar aqui. Wellington, obrigada por essa oportunidade. Eu acompanho o podcast, ficava, poxa, eu aprendo tanto. Quem sabe eu também posso um dia lá partilhar um pouquinho da minha experiência. Já conhecendo o Márcio aqui, grande conexão, obrigada. Bom, falando rapidinho então de LinkedIn, meu nome é Daniela Fantinatti, comecei a minha carreira no atendimento e serviço público, depois fui migrando para pós-venda, participando em indústrias gás, óleo, mas foi na aviação civil que de fato eu tive aí uma grande ação, uma grande participação. Fui head de experiência do cliente no Aeroporto Internacional de Viracopos por 13 anos e agora startei a minha carreira internacional, passando por Angola e agora estou lá em Toronto, no Canadá. Então, um grande prazer estar aqui e poder fazer várias trocas com vocês. Boa, pessoa chique, veja, fala várias línguas aqui, ó, francês, inglês, a pessoa está internacional, né? Obrigado por você estar aqui também com a gente, mano. Tá, joia. Meu nome é Márcio Siqueira, eu sou engenheiro civil de formação, né? Eu comecei minha carreira trabalhando na Gasmig, que é uma empresa de gás natural de Minas Gerais. Na parte de obra, depois tive minha primeira experiência comercial lá durante um tempo. Depois eu fui realmente para a construção pesada. Passei por Camargo Correia, Fidens, uma empresa lá de Minas também. E hoje eu estou na LOG já, vou fazer 13 anos de LOG. Né, comecei como diretor de obras, né, fui para a gente fazer uma internalização das obras, que antes a gente contratava uma empresa terceirizada e a gente quis criar o nosso time de obra. Legal. E com o passar do tempo fui assumindo outras áreas, né, hoje eu cuido da diretoria de operações e uma das áreas que eu acabei assumindo foi relacionamento com cliente, marketing e comunicação. Então, acho que faz muito link aqui com esse ambiente que a gente está com esse podcast aqui. Sem dúvida. E tem os segredos do Márcio. Não sei se eu vou contar, não. A gente falou sobre futebol nos bastidores aí. Tem um segredo, não sei se a gente vai contar, não. Vou pensar até o final, né? Mas super obrigado, super obrigado. Lembraram? Ih, caramba, o Márcio que estava lá com a gente, que era engenheiro na obra e da LOG, a Dani também, putz, que tá fazendo um trabalho incrível, fez na Viracopos. Mas lembraram quem é? Agora vamos esquecer. Corporativo, agora vocês vão conhecer quem são essas pessoas que chegaram onde chegaram. Vamos lá, mas primeiro uma coisa importante. Quem está assistindo a gente não são só pessoas do mundo corporativo, normalmente tem amigos, familiares que estão ouvindo a gente. Para a gente se conectar com todos eles, uma informação importante: apelidos. Apelidos, mas assim, não é apelido como bom carioca, se você tá no Rio tem apelido, ponto. Assim, aquele apelido, mas que virou nome. Imagina vocês andando na rua, no shopping, em algum lugar, e alguém chamou por aquele nome, falou assim: ih, já sei, é a minha família. Ih, já sei, isso aqui foi da minha infância. Ih, já sei, isso aqui de algum... Aqueles que viraram nomes carinhosos que você sabe que... Carinhoso ou não, porque tem turma de amigos que fala assim, ó, aqui a gente só se chama por esse nome, né? Mas aqueles apelidos que, na verdade, são nomes que você consegue ter várias identificações. Acho que isso também é uma coisa legal. Você tem seu nome, que é importante, e você tem alguns outros nomes para algumas pessoas importantes, né? Então, para garantir, o Márcio, a Dani, pessoal, não sei nem quem é. Mas fala, agora eu sei quem é. E aí? O meu você já entregou. Porque o meu nome ele já tende a diminuir de Daniela para Dani. Cara, mas aí corta em todo lugar. São Paulo, então, São Paulo já... É automático. A diferença é, quando minha família chama de Dani, é porque tá tudo bem. Quando eu ouço Daniela, principalmente se for minha mãe e meu pai, é porque a situação... mas a família também só chama de Dani? Dani, o tempo todo. Dani pra lá, Dani pra cá. E aí, quando o pai e mãe, Daniela, eu já sei que alguma coisa errada aconteceu. Não é época de escola, se for o pessoal da infância, escola. Não, na verdade, eu tenho um tio que me chamava de Nelinha. Mas quando eu era pequena, de Daniela, Danielinha, Nelinha. Mas aí ficou muito particular dele, mas a família não adotou. Ficou no Dani. Mas ele ainda chama? Sim, ele ainda chama. Exclusivamente ele. E não tem nada na época de escola, época de faculdade, não teve... Na verdade, eu vou dizer que no vocabulário de hoje eu sofria bullying, né? Porque eu sou bastante alta. Então, meus amigos ali, a girafinha pro final da fila, a girafinha pro final da fila. Mas aí não pega. Aí não pegou. Essa não. Então, aqueles que no grupo de amigas lá, assim, chamava de que era... Não tinha outra Dani também na turma? Não tinha? Duro que não tinha, realmente não tinha. No meu ciclo mesmo de adolescência, que a gente fecha aquele grupinho, ficou como Dani, gente, já uma pena, né? Eu tô achando que ela tá escondendo algum aqui, não tem... Bom, se tiver alguém assistindo aí da família, lembrar de algum que eu não me recordo... Nome na faca no trabalho, nada, ninguém chamou sobrenome, ficou sempre Dani. Sempre Dani, Nem o Fantinatti, que para alguns outros parentes, tem até um Fantinatti na IBM, nem sei se ele trabalha ainda, e não somos parentes próximos. O nome dele até, o sobrenome realmente substituiu ali, mas
Pra você ficou... Ficou Dani. Até porque eu gosto dessa informalidade, né? Eu realmente busquei essa aproximação com a informalidade. Então eu até prefiro. Me chame de Dani e mas segue a vida. gente, me ajudem, além da linha do final do dia. Cara, deve ter alguém, algum grupo de amigos, alguém que assim, eu não chamo ela de Dani de jeito nenhum. Vamos achar. Porque Dani, pô, ferrou. Se alguém chamar de Dani no shopping, vai olhar 50, né? Se estiver olhando no shopping, olhar Dani, vai, sei lá, metade do shopping vai olhar, né? Metade não, mas vai ter bastante. Família, ajuda aí, porque eu não me lembro. Família também, todo mundo Dani. Todo mundo Dani. A gente vai descobrir. Marcelo, nos bastidores, ajuda a gente. Tem outro nome, não? Red. Ah! Ah! Não, é na verdade porque eu fico com minhas bochechas rosadas com muita frequência. Aham. Aí eu ganhei o apelido de Red, né? Que é Aonde? vermelho Lá em no- inglês. Começou com ele, começou com o namorado. Uhum. E aí as pessoas foram incorporando E já tem várias pessoas que chamam. que me chamam. Principalmente mas- quando eu tô mas daqui vermelhinha, do Red. Brasil, lá do Canadá. Não, o Canadá é bom, porque todo mundo canadense tem bochecha vermelhinha. Ah, Né? então Porque tem o frio muito. ajuda, tem. Então lá eu me senti até mais em casa, tô com a Uhum. bochecha vermelha. Mas no Brasil. Tem um grupo que se chamar de Red em algum lugar, você já sabe vai o saber. grupinho aqui. É comigo. Pô, já descobrimos. E aí? O meu é um pouco óbvio, porque meu pai chama João Márcio. Então eu sou o Marcinho, né? Ah, já veio. E acabei ficando Marcinho, assim, massivamente. Inclusive na Log, hoje, grande parte das pessoas me chamam de Marcinho. Mas num círculo reduzido mesmo, né? Meu pai, quando eu era mais novo, ele me chamava de Baixinho. E meus amigos de colégio muito próximos incorporaram o Baixinho. E a minha esposa só me chama de Baixinho hoje. Ah, é? Mas você conheceu ela desde a época da... Não, nós estudamos na mesma escola, mas viemos a namorar depois. Mas já conhecia da época lá que chamava Não, de... até que não. Foi quando os meus amigos já me chamavam de Baixinho, aí quando ela... Como assim, você não brigou com ela? Ó, não quero sair, eu já não. Ficou até carinhoso, né? Então tem um grupo ainda de amigos que assim... chama até hoje Você de já Baixinho. sabe assim, putz, cara, chamou de Baixinho é aquela época que estudou contigo lá Isso, atrás. lá na época do colégio. E acaba no trabalho ficou Marcinho. Então alguém chama de Márcio, não? Assim, aí Muito ficou... raro, viu? É A raro. maioria é Marcinho. No trabalho é muito Marcinho. É raro. É raro. Na época de faculdade, essas coisas, tudo ficou tudo mais... Não, na época de faculdade até que aí era mais Márcio mesmo e alguns que vieram do colégio, foram para faculdade comigo, foi aí chamando? ficaram do Baixinho, né? Mas depois ficou muito Marcinho. Impressionante. Não, e aí, enfim, a Dani falou, e você, você prefere chamar de quê? Marcinho, Márcio, Baixinho? O que você mais gosta? Eu acho que o Baixinho ficou para um grupo bem reduzido, Isso. né? E o Marcinho ficou muito Ficou. natural. Então, Claro. minha família, então... É isso que eu ia te todo perguntar. mundo Sua família chama de Marcinho muito, também? Então, os sobrinhos chamando, tio Marcinho! mais ou menos assim. Parece. Acontece. Agora eu tô Boa. curiosa. Eu tenho um que eu já falei que é uma vez, o meu é NEM. Eu tenho uma frustração de escola, porque no Rio a gente bota apelido, assim, Carioca é normal. Só que meu nome, o Wellington, cara, já era um nome diferente na época, então todo mundo tinha, menos eu. Assim, o Wellington capital da Nova Zelândia, olha, que legal. Então eu não tinha, e lá não tinha, aqui corta o El, enfim, no São Paulo, então assim, acabava que não tinha apelido. O meu nome já era apelido. Mas de infância, porque como eu era o caçula da família, a família sempre chamava de NEM, então amigos de infância sempre chamavam de NEM. Eu vou arriscar que devo ter amigos de infância que nem sabem meu nome. Porque assim, ficou o nome ali efetivamente. Então, se eu tô assim na rua, nem eu sei que é família ou é amigo de infância e vai no Rio, onde meus pais moram até hoje, onde morava, isso ficou. E o Pais não pegou, não? Porque, Não. Tentaram algumas vezes chamar, mas de sobrenome... porque o sobrenome mais curto, às vezes, pega muito. Não pegou. Lá continuou. Porque no Rio não tem muito essa coisa de cortar e sobrenome. Tem mais em São Paulo. Só que acontece, em São Paulo cortaram o El. Aí vira... Quando chama o El, eu sei que é alguém de São Paulo. Só tem uma pessoa que me cortou o contrário. Até o Fábio, hoje a gente tá gravando aqui, ó, o Presidente da Motivo, a gente vai gravar depois, vocês vão ver o próximo episódio, pessoal. Que ele cortou o final. Todo dia ele, Tom, tá falando de Tom, tá falando com quem? Não, tá falando com quem? Contigo, comigo? Onde você tirou Tom? Não, do Tom do final. Ele cortou o final. Então essa foi o único que, assim, eu nunca tinha pensado nisso, ele cortou o final. Mas normalmente, se falou o El, eu sei que é de São Paulo. O El, então, tá ligado ao Rio de Janeiro. E nem eu sei que tá ligado à família, o amigo de infância mesmo. Porque, de novo, se não era um nome comum, o Wellington, aí é mais difícil. Aí, de novo, apelido de zoação tem um monte, mas de criar mesmo ficou. Como a gente falou um pouquinho de nomes de pessoas de DNA, que eu queria fazer a primeira pergunta para vocês, assim, indo um pouquinho
da infância. Quem conhece vocês hoje, se fosse falar assim, cara, isso aqui não foi algo que eu aprendi, isso aqui é meu DNA. O que vocês lembram da infância de vocês? Lembram da origem de vocês? Que fala assim, essas são características minhas que eu trago desde onde eu vivi, aonde eu aprendi da minha infância. Porque a gente acaba, a gente vai evoluindo, a gente vai se adaptando, a gente vai tendo uma realidade, mas tem algumas coisas que são nossas. Não tem onde. Então, imagina que alguém te conheceu agora, pô, o Márcio é assim, é assado. Não, ele é assim porque ele é assim desde que nasceu, ele é assim porque ele aprendeu dentro do mundo corporativo. Então, assim, primeiro para a galera conhecer, pensando da infância, quem é o DNA Dani, quem é o DNA Márcio? Eu sempre fui muito curioso, uma característica minha, sempre gostei muito de conversar. Então, quando eu era criança, eu adorava conversar com as pessoas mais velhas É. também. E acho que era muito pela curiosidade, né, de aprender, né? Então, isso aí eu carrego desde a infância, né? Curiosidade, observação sempre foi muito parte do meu dia a dia e sempre gostei, assim, de aprender. Então, é um negócio que aprender com as pessoas, né? Então, sempre foi uma coisa muito importante para mim e que sempre cultivei e até hoje eu faço isso na minha vida, assim, de essa conexão mesmo. De E estar sempre ali, sempre ali, deixa eu ouvir a história deles, deixa eu ouvir exatamente. o... Eu sempre converso, eu pergunto, quando eu estou viajando a trabalho, alguma coisa, sempre converso, perguntas da família, é uma característica minha mesmo. Legal. E eu faço isso aí no meu dia a E dia. desde novinho sempre gostou de estar Desde ali com os novinho. mais velhos, deixa eu sentar junto com eles, Desde ouvir as novinho. histórias. Eu sempre tive meus tios, padrinhos, sempre fui muito ligado aí a todos eles, sabe? Você lembra o que você queria ser quando crescer? Quando era pequenininho, falando, cara, o que eu sonhava assim? O que eu queria ser quando crescer? Você lembrava? Algum sonho? Queria ser jogador de futebol, queria ser piloto, queria ser médico, Eu tive uma época de bombeiro. bombeiro. Que legal. Que legal. Talvez para salvar vidas, mas depois eu sempre gostei muito da parte de medicina. Sempre tive uma curiosidade muito grande. Até quando eu fui fazer vestibular, inventei um pouco a ideia de fazer medicina, mas depois acabei caminhando para Mudando, engenharia. Mas meu pai é engenheiro civil, né? Então foi teve não que ele pessoalmente me influenciou, foi uma coisa que eu fui captando ao longo, foi livre, né? Mas e sempre fui muito bom em exatas, então foi um caminho natural para mim. Mas a medicina sempre era uma coisa que você tinha. e até hoje eu assim, sou um curioso com medicina, eu gosto de ler sobre remédios, procedimentos, eu Tem acho vontade, de interessante. repente, daqui a pouco, deixa eu estudar, deixa eu tentar fazer, você acha Uma que virada de... dá uma virada de um... Acho que não, acho que passou um pouco. Eu quero continuar só curioso. Deixa eu continuar aprendendo aqui, exatamente. passar aqueles 8 anos estudando, aquelas coisas. Acho que não dá mais, não, né? Acho que não tem necessidade. Não, a gente vai passar do céu, assim, do jeito que as coisas estão evoluindo, mas está bom, deixa a curiosidade vir, né? Deixa só a curiosidade vir. E aí, quem é o DNA Dani? E aí, aproveitando também, se você queria ser vou virar modelo, vou virar... Não tinha aquele negócio da Xuxa, como é que era? Paquita e tudo mais. Bom, sabe que tentei aqui puxar algumas memórias, mas tem duas características que sempre eu percebi que eu tinha como evidência. Primeiro, de conversar. Eu sempre gostei muito de conversar e automaticamente de ajudar. Eu queria sempre me sentir útil em fazer algo. E aí, como eu sou de cidade do interior, a gente sempre começa na igreja, né? A gente acompanha pai e mãe na igreja e eu sempre fui muito ativa. Cheguei a ser catequista, porque eu queria estar ensinando, queria estar ajudando. Eu quase fui freira. Isso é uma coisa que nunca contei pra ninguém, hein? Em público, assim. Quase. Exatamente por essa questão de realmente eu quero ajudar o próximo, eu preciso entender que eu tenho algo a partilhar e fazer com que aquela pessoa possa avançar e ter algo mais, né? Então, essa característica minha foi sempre presente, essas duas. Eu também prestei para medicina, inclusive, eu acho até nessa ideia de servir e buscar. Entrei em fisioterapia, não entrei na medicina. Aí fiz um período, aí vi que não era bem a minha cara e falei, não, eu vou para comunicação. Aí onde eu me formei em comunicação social. Mas sempre olhando para isso, né? De você desenvolver em falar, em conversar, em conhecer histórias e conhecendo histórias, como que eu posso contribuir de alguma forma. Então, nessa minha trajetória, assim, eu acho que destaca, assim. Boa, legal. E acredito que ainda se mantém por até agora. Não, até aproveitando isso. Você lembra, aí antes, essa mudança de trajetória é interessante, porque tem muitas pessoas que
começaram, eu comecei a educação física, depois eu fui para marketing, teve muita gente que mudou e tá tudo bem. Ainda mais hoje em dia, a única certeza é ter 2, 3 profissões. Antigamente tinha aquela pressão, né? Tem que acertar na primeira, tem que ir, e mudou bastante. Mas antes, vocês lembram a primeira recompensa que vocês tiveram, assim, a primeira coisinha que vocês fizeram para ganhar o dinheirinho? O outro aqui tava vendendo, sei lá, comprar, vendia bala, vendia... Primeira recompensa que vocês tiveram? Essa é uma pergunta e já emendando, eu tô mandando sempre 2 de uma vez. Se eu perguntasse pra galera que estudou com vocês lá na primeiro ano, quinta série A, B ou C tarde, né? Porque a C tarde é a pré-expulsão, né? O pessoal do... O que eles iam falar sobre vocês? Então, assim, se vocês lembram, o que essa turma iria falar? Quem eram vocês, assim, quando... porque eu gosto de fazer essa pergunta que quando a gente tá menos... A gente tem menos preocupações, né? A gente é quem a gente é. Não tô aqui preocupado com o que vão achar de mim, se vai ser legal. Você não tá preocupado com nada. Você é quem você é. E se você lembra da primeira coisinha que vocês fizeram, que assim, não foi um dinheirinho, uma recompensa, não foi dada pelos pais, parentes. Foi assim, fiz algo e ganhei aqui meu primeiro sorvete doce, enfim. Que vocês lembrem assim, a primeira coisa que eu fiz, cara, isso aqui eu ganhei porque eu fiz, não foi porque ninguém me deu. Olha, eu diria até para voltar uma pergunta anterior que eu não respondi, que na verdade eu tinha o sonho de ser diplomata. Ah, é diplomata? Você era médica, não? Não, eu fui para medicina tentar, mas a primeira opção que eu tinha era ser diplomata. E eu lembro, não é uma recompensa financeira, mas eu lembro que por causa de eu estar sempre sendo a líder do time, o grupo que vai lá na frente e explica, minha primeira recompensa foi quando a professora fez uma eleição, quem deveria ser a oradora da turma na 8ª série. Na minha época não tinha 9º ano, tinha 8ª série. E eu fui eleita para ser unânime, para ser a oradora. Ali para mim foi o... tipo, você queria mesmo, né? Naquela unânime, você fala assim, não quero não, você queria mesmo. Não gostei, aceitei de primeira e fui. E depois fui oradora do ensino médio também, e aí as coisas foram acontecendo. Então acho que foi o primeiro reconhecimento, o primeiro de uma conexão que a gente vai criando com as pessoas. Então já me respondeu um pouquinho. O que o pessoal responder quem era você? Era que sentava lá na frente, aqui falava dela... Mas você era daquela do... Eu era... Pois é, duro que sim, porque eu era nerd. Hoje não sou tanto mais, mas eu era, né? Sempre sentando na primeira cadeira, buscando tirar nota alta, aquela que empresta o caderno, porque o outro não veio. Dani, me dá sua anotação. Eu recebi aí eu ia ajudando todo mundo. Essa semana, não sei quem... Eu não sei se eu via. Era alguém fazendo uma piada de aluno da frente, que sentava naquela do... Professor, não vai passar dever de casa hoje não, na hora de ir embora? Falou, pessoal, fica quietos. Aí no dia seguinte... Professor, tchau, gente. Professor, não vai poder dar ponto, não. O pessoal, que não fez? Você era dessa, não? Exato. E o pior, que eu sempre fui alto, sempre na altura. E eu sentava no meio. Ainda o pessoal, Daniela, senta pelo menos no canto. Sai do meio, porque ninguém enxerga. Mas eu sempre fui dessas aí. Mas, pelo menos você dava cola pra tu. Dava, não. Eu poderia, assim, dar uma facilitada, tirar o braço da frente. Bola, que isso, mas aí eu ficava com medo, eu voltava o braço. Imaginava, era muito certinho. Né? Não, mas já foi. Então vamos lá. Não vale mentir. Foi alguma vez na diretoria. Foi alguma vez, nem que fosse para poder, por causa que estava misturado com os outros. Olha, chamar a atenção na diretoria. Não, que nunca passou para a diretoria. Minha mãe, eu posso estar errando aqui, mas não me lembro, né, mãe? Nunca. Eu nunca fui. Cara, pessoal, me ajudem aqui, quem estudou com a Dani, quem estudou. Assim, tem alguma. Como assim? Não teve essa experiência de... O que eu fiz, né? Chegar lá não faz nada, né? Pô, ei, Marcinho também foi assim? Eu tive algumas passagens. Algumas. Não muitas, mas tive, né? Eu lembro de uma recompensa que eu tive que foi gratuita, que foi super interessante. Quando eu tinha 15, 16 anos, fui fazer intercâmbio na Califórnia. Então, eu passei lá 6 meses numa cidade chamada Placerville. E tinha um professor de inglês que era super interessante, que ele é literatura, e eu acabei gostando muito. Eu lembro que eu fiz um trabalho sobre Thomas Jefferson, né, li algumas biografias sobre ele, escrevi um trabalho, e a gente criou uma relação muito boa. Ele gostava muito de rock também. Né, nos Estados Unidos, as salas, cada professor tem sua sala, né, então ele tinha um painel enorme com ingresso de vários shows que ele tinha ido. Era o Mr. Bob Milo, eu lembro dele. Outro dia eu até pesquisei vendo se eu encontrava ele, mas não conseguia achá-lo, não. Mas ele foi quando eu estava voltando para o Brasil, ele escreveu uma letter of recommendation para mim e me deu. Falou assim, Márcio, eu não sei se lá no Brasil
serve para alguma coisa, mas eu queria te dar isso aqui porque você foi um aluno muito interessante aqui para mim. Legal. Então foi um negócio super gratuito e foi, assim, eu acabei tentando, usei algumas vezes para alguns cursos, colocando, porque ainda mais para os Estados Unidos, isso é Aham, sempre bom, aham. né? Então, mas foi um negócio super gratuito que ele me deu. Então essa recompensa aí me marcou bastante, né? E olha assim, antes até de você falar quem era você, quem tá assistindo aqui, a gente falou isso no episódio anterior. E se você viu lá no meu Instagram, eu já fiz um post sobre isso. A importância de você fazer alguns reconhecimentos por escrito. Porque é interessante que a gente vem vivendo no mundo digital e você reconhece, você fala parabéns, porque acho que foi a IA que falou com a gente que ela recebeu também tipo um ofício quando ela fez um trabalho no público e que ela tem guardado até hoje. Que ela estava lá no início da vida dela, recebeu um documentozinho, ofício que guarda. Então, às vezes, aquele documento a pessoa pode levar para casa e mostrar para a família. Olha que coisa legal. Porque às vezes você dá um depoimento, você fala para as pessoas, é legal, mas aquele documento ele pode não só ser uma coisa que você guarda, mas aquilo você pode mostrar para outras É. pessoas. Então, às vezes, parece ser besteira, mas, cara, você fazer uma cartinha e-mail, você fazer um documentinho, cara, toma aqui, ó, putz, cara, parabéns por esse teu momento. Acho que isso faz Sim. uma super diferença. Olha o exemplo de novo É. surgindo aqui, pessoal, de assim, líderes, principalmente líderes iniciais e tudo. Às vezes, cara, estão tão preocupados em recompensas gigantes e talvez seja, de novo, valorizar e fazer algo por escrito também tem um super poder. Olha aí, te lembrando depois de tanto tempo. Registra, né? Registra de forma. E se a gente pergunta pra turma lá, era aqui da série A, B ou C tarde? Né, eu nunca fui um aluno excelente, mas sempre fui um bom aluno, né? E sempre tentei no fundo. Sempre, a Eu vida sempre fui toda. ali meio fundo também na frente. Sempre fui fundo mesmo. Apesar de não ser dos mais bagunceiros, mas sempre fiquei ali. Tava no sempre bonde. no bolo ali, né? Mas na hora de apresentar trabalho, sei lá, gostava daquele, não, bota só meu nome aí, vai lá, não deixa eu apresentar. Sabe? Você gostava de, não, pode deixar que eu apresento. Médio. Nunca fui muito de ficar apresentando, mas sempre participava, né? Participava e na hora de apresentar, não, deixa que a Dani apresenta. Assim, e a Dani, não, deixa que eu apresento. Pode deixar que eu apresento. Pode deixar que eu apresento. Exatamente. Eu nunca, sempre ficava, não, pode apresentar, e trabalhava ali nos bastidores. Não, tinha que trabalhar, porque se eu perceber se você tá dando, vou botar teu nome mesmo. Se você não ajudar em alguma coisa. Pelo menos ajudava nos bastidores, né? Porque tem aqueles amigos não que. Não vou colocar seu nome aqui, não. Assina a lista aí pra mim, tá tudo certo. Não, boa. Nessa mudança, e assim, acho que quando a gente sai acho que é legal a gente falar um pouquinho de quem são a gente, e é legal esses perfis diferentes, porque, de novo, as pessoas ficam muito, putz, quem eu devo copiar, como é que eu devo tratar, gente, cada um tem que ser cada um, e até com nossos filhos, a gente tem aquela preocupação, não, porque meu filho tem que ser, cara, cada um vai ser do seu jeito, óbvio, você vai estar tomando cuidado ali com as educações e tudo, mas cada um do seu jeito. Agora tem um momento importante da nossa vida, que é quando a gente sai um pouquinho desse mundo ali da familiar e começa a ir para o mundo profissional, que existem outras questões. Apesar de que hoje tem muita gente na dúvida ainda de, pô, quero sair de uma empresa, quero ir para outra, ainda tem muitas coisas que acontecem na cabeça. Como é que foi para vocês, por exemplo, quem ajudou vocês nesse primeiro momento de falar assim, pô, eu queria fazer medicina ou diplomacia, e não, resolvi para outras coisas. Alguém ajudou ou alguém ajudou e falou o seguinte, faz o que quiser, alguém ajudou. Cara, deixa eu orientar o que é cada um. Alguém ajudou vocês nesse momento de tomada de decisão profissional? No meu caso, Elton, eu acho que eles me ajudaram de outra forma. Eles me ajudaram a me preparar para decisões futuras, independente de quais seriam elas, né? Eu falo isso porque eu nasci de berço caipira, né? Minha família toda é bem sertaneja. Avós analfabetos, pais semi-analfabetos, né? Que realmente foram trabalhando conforme dava para que a gente podia ter condições melhores, né? E eu acho que por ser a caçula, eu acabei até aproveitando um pouquinho mais, porque o mais velho sempre tem que ajudar primeiro, né? Então, com o tempo, as coisas foram se estruturando na família e eu, como caçula, talvez eu peguei ali uma temporada um pouco melhor. Mas eu até fiz um post recente sobre isso, de que a sua origem, ela não diz para onde você vai.
Uhum. né? Mas ela te traz pilares muito importantes. Então, por ser do campo, por exemplo, eu tenho uma questão dentro de mim, né, de fé, né, de você realmente acreditar, né, que você não está sozinha nessa caminhada, você ter a base família muito estruturada. Eu participei, por exemplo, fui rainha do rodeio, né? Ali, querendo ou não, eu estava aprendendo sem saber questão de exposição. Eu fiz aquela prova dos 3 tambores, pessoal que conhece aí do rodeio. A pressão, ainda na minha temporada, eu tinha a Aline Lima, filha do Chitão, competindo comigo. Então, eu não sabia, mas eu estava entrando num ambiente de pressão, de cobrança, né? Então, eu acho que tudo são pilares que foram acontecendo na minha vida, que quando eu tive que ir para o mercado de trabalho, querendo ou não, isso já estava iniciado dentro de mim. A escolha da profissão, a escolha não veio de uma pessoa direta da minha família. Para você ter uma ideia da diferença entre irmãos, nós somos em 3, a minha irmã Leila, meu irmão Admar e eu, beijo para vocês. Eu fui a única que tive esse deslumbre de querer ir para o exterior, de querer buscar uma diplomacia. Fui a única que fiz intercâmbio. Então, você vê que eu fui sendo influenciada por relações que eu fui criando quando eu entrei no mercado de trabalho do que a base familiar. Mas, ao mesmo tempo, eles me deram o essencial e, de fato, que hoje eu preservo como meu propósito e como... Não, mas acho que esse é um ponto legal, porque às vezes, assim, acho que a família sempre ajuda, mas às vezes tem pessoas próximas que também podem ajudar de acordo com você consiga fazer esse teu filtro, né? Porque não preciso copiar os outros, mas as pessoas conseguem abrir um pouquinho a mente, porque uma outra coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, depende de quem você pede opinião, se a pessoa só viu até aqui, ela só vai conseguir te dar opinião até aqui. E às vezes ela acaba te puxando para baixo, não de maldade, mas, cara, eu tô te dando a minha opinião só porque eu vivi. Às vezes você consegue ouvir algumas pessoas que vivenciaram algo diferente disso para pelo menos te dar assim, cara, deixa eu ver aqui que isso aqui parece ser bom. Mas você sabe que no meu caso, que o pessoal não teve muita oportunidade de estudo, mas vem o que a gente chama de sabedoria de vida. Sim, né? Porque eles não foram limitantes. Por eles não enxergarem onde eu poderia chegar, tipo, vai. Então, por exemplo, toda vez que eu chegava, pai, eu estava querendo fazer isso. Tem certeza? Tem. Então vamos. Ele nem sabia. Por exemplo, dando exemplo do intercâmbio, pai, eu queria fazer um intercâmbio. Ele nem sabia o que era intercâmbio. Aí ele foi comigo na agência para fazer o pacote, ele só concordava. Depois uma hora ele falou assim, olha, eu não entendi nada. É seguro? Eu falei, não, acho que é, pai. Vamos, era a minha primeira vez também. Você vai ali amanhã? Não, tô indo para um outro país. Não, assim, Então, assim, não tem graduação, não tem a parte acadêmica, não teve oportunidade de estudo, mas venceu na vida com dificuldades maiores, mas sem limitar ninguém, né? Exatamente. Por isso que eu acho que esse é um tema bacana daqui da gente, porque assim, isso, a gente tem que tomar muito cuidado das nossas inspirações. Nossas inspirações estão muito mais próximas. Por quê? Porque esse tema de limitação, cara, é um negócio que às vezes me incomoda, porque as pessoas se limitam muito pela limitação dos outros. E assim, fulano não conseguiu, aquela empresa não conseguiu, pô, se ela não conseguiu, ninguém consegue. Cara, eu sou diferente, eu não sou aquela pessoa, por que eu não vou conseguir? Então, acho que isso também é bom, esses dois aprendizados. Um é a não limitação, né? E o outro é olhar o mundo. Boa, um ótimo ponto. Meu caso eu sou muito próximo do meu pai, muito mesmo. Né? A minha mãe até brinca e fala assim, o assunto é interminável. Ainda mais mineiro, né? Gosta de uma bola. Então, ele sempre foi uma inspiração para mim, assim, muito, muito forte, né? Ele é engenheiro também. E eu tive essa dúvida entre a medicina e a engenharia, mas tanto ele quanto os meus tios, os irmãos dele e por parte da minha mãe também, todos são engenheiros. São uma família de muito, muito ligada à engenharia, né? E eu convivi muito com meu pai, assim, quando eu era criança, assim, ele trabalhava na Made Júnior, eu ia para Made Júnior, ficava com ele, passava uma tarde lá com ele. Legal. E eu gostava daquele ambiente ali, sempre gostei daquilo. Engraçado, né? Como que desde criança eu gostava desse ambiente corporativo, né? E ele foi quem mais me deu realmente, assim, ele e minha mãe, né? Claro, né? Os dois sempre me deram muitas oportunidades e meu pai realmente ele me influenciou, não é que ele me direcionou, Sim, né? sim. Então, mas ele teve uma influência muito positiva sobre mim e depois também, inclusive na carreira, né? Ele teve uma experiência muito boa, uma carreira muito boa também. Então, assim, ele sempre foi um espelho ali para mim e eu sempre
com esse relacionamento que eu tenho com ele, eu converso muito com ele sobre isso, sobre carreira, sobre família, né? Sobre todos os assuntos, né? Que realmente é interminável o assunto. Se vai, não. E vai lá, que daqui a pouco tá amanhecendo o dia, estamos falando aqui de... Mas eu tenho meus, né? Eu sou muito... Eu não me acho uma pessoa tão expansiva. Eu gosto muito de conversar, mas tem uma timidez ali um pouco. Mas quando eu converso com muita gente, então eu tenho algumas pessoas que são marcantes que eu sempre procuro, Legal. né? Tem esse meu primo, que é flamenguista, que no início eu fui flamenguista por causa dele, sempre teve uma influência muito grande, né, sobre mim. Hoje em dia também eu troco muitas experiências com ele. Ele é diretor na Vale hoje e a gente conversa muito sobre esse mundo corporativo também. Então, assim, eu tive a sorte, né, de ter pessoas que me ajudaram aí a conduzir a minha carreira, sabe? E inspirar, né? Acho que foi muita inspiração, né? Boa. Eu acho que você conseguir enxergar, né, onde que dá para você chegar, né, sem ter limites, né? E com muita liberdade. Isso é um ponto muito interessante, que eu nunca tive uma obrigatoriedade de fazer qualquer coisa, né? Então, se eu podia optar para fazer outra carreira, não tinha dúvida nenhuma, mas foi natural. Foi acabando natural. Não tinha uma pressão de que tem que seguir aqui, todo mundo da família é isso, tem que seguir aqui, e conseguiu ir natural. No início, ele fala um pouquinho agora para quem está no início da jornada. Vocês pensam, sei lá, o primeiro trabalho de vocês entraram. Vocês lembram de algo que marcaram, seja negativamente ou positivamente? Porque quando você tá no mundo, óbvio, né? Você começa a vida profissional, tem um monte de dúvidas, né? Será que é isso? Você começa, apesar de você ter a pressão anteriormente, eu falo que para alguns aspectos eu fui privilegiado também, porque assim, eu joguei bola até os 14, 15, era capitão de time, disputei campeonato, tinha pressão, tinha porrada, tinha tudo que você possa imaginar. Que quis continuar nesse mundo ainda de esporte, vai aprendendo, né? Putz, cara, vai pra vôlei, não cresceu, vai pra isso, vai treinando, você vai vendo assim, deixa eu entender minha limitação até onde dá, né? E depois, antes de voltar pra esse mundo, enfim, dava aula da professora de educação física e voltei pra ser atendente call center, teve muitas mudanças. Só que o início profissional é muita coisa que acontece. Um é você ter um apoio familiar, mas são muitas coisas que acontecem que, assim, cara, dá vontade de xingar uns ou outros e tu fala assim, pô, xinga ou xingo? Aí você pergunta à família, não, pela educação sua, você não vai... Não deve, né? Pode xingar no pensamento. Teve alguma coisa que marcou vocês no início na jornada profissional de vocês? Seja o que for, ó. Seja aquela coisa que eu falei assim, pô, eu sou bom. Seja aquela coisa que eu falo assim, não é pra mim. Seja aquele chefe que ajudou, seja aquele que não ajudou em nada, porque o que eu falo pra turma chefe ruim também é bom pra você aprender o que não fazer. Você só tem que ver o limite de você aceitar determinadas coisas, cara, os seus valores, você não tem que aceitar, mas não adianta, você não vai ter só gente boa na sua jornada, não. E que bom que você aprende do que não fazer, né? Algo que marcou você, assim, começou a vida profissional, alguma coisa que marcou vocês nesse início? Bom, eu queria dar 3 exemplos comigo. O primeiro emprego meu, eu lembro que eu cheguei, não sabia para que lado ia aquela situação, né? Não existia o onboarding, não existe nada disso na minha época, Chega e né? começa, né? E eu cheguei e não tinha ninguém. Tipo, fiquei parada, não sabia para que sala ia, aquele desconforto. Aí eu tive uma colega sulamita que chegou para mim e falou assim: você deve ser a funcionária nova. Eu falei: olha, eu sou a funcionária nova. E aí ela que me acolheu, mostrou meu lugar. E na época estava começando o e-mail. Ela falou: você já tem algum e-mail particular? Porque até a gente criar o seu e-mail corporativo, o que é e-mail? E aí ela percebeu, assim, que eu era super jovenzinha, não tinha noção nenhuma, então ela teve essa sensibilidade, E era uma colega aí, comigo, uma colega comigo. Então vem cá, gruda em mim, que eu vou te ajudando, eu vou fazendo. Então, assim, aqueles primeiros passos, que ainda a gente está muito inseguro, você de fato ter alguém que você pode confiar, e depois realmente nos tornamos amigas. Mas foi aquela respirar, é literalmente um anjo, né? E aí o que acontecia? Cada dificuldade que eu tinha, eu corria nela. Sula, vem cá, olha, você acha que se eu fizer assim tá adequado? Você me dá alguma dica? Então você cria relações, assim, é possível ter relações saudáveis no mundo corporativo, né? A gente tem muita competição, tem que tomar muito cuidado, sim, mas com certeza existe pessoas que nos ajudam. Então ela foi de primeira, assim. Mas depois em outros empregos eu tive 2 situações, assim, que me marcaram negativamente, né? Uma foi que uma vez eu cheguei com um projeto que foi demandado para mim,
E aí eu levei para um grupo de engenheiros que eu precisava da E ajuda olha os engenheiros deles. aí, ó. E assim, cheio de engenheiros, só homens. Quando eu apresentei, mas começaram a falar palavrão, que você tá louca, você não entende, e soltando para... Aquilo foi me chocando, porque eu nunca tive aquela relação um pouco tão forte. Eu choquei, travei, e o colega engenheiro falando horrores pra mim. Dei 2 passinhos pra trás, peguei minha mochilinha e fui embora pra casa. Cheguei em casa em prantos de choro. Falei, meu pai, eu nunca mais volto lá. Não, mas o que aconteceu? Não, entrei na sala, fui apresentar um projeto, eu nem terminei de falar o que me... Tipo assim, eu fui uma mensageira, não ataque o mensageiro. Eu fui uma mensageira. Pai, foi assim, nunca, nem o senhor nunca falou um palavrão aqui na nossa casa, e o rapaz lá... Eu segui e falei assim, agora amanhã você volta, leva a situação e conversa. Falei, mas meu pai, eu não vou voltar naquele ambiente. Mas obedeci, voltei. Aí, com o tempo, depois a gente até se tornou amigos. Mas foi assim, Um choque. Rapaz, eu tava abrindo mão e era uma empresa importante, que certamente eu teria um crescimento potencial, assim. Que foi. Então, a gente também tem que tomar... Mas depois você voltou e falou com essa mesma pessoa, eu falei falou palavrão. com o meu chefe direto, Tá falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. Aí o meu chefe, não, Dani, engenheiro é assim, porque lá na obra o pessoal faz assim, às vezes tem que dar um chacoalhão para as coisas acontecerem. Falei, poxa, é que eu não tô muito acostumada com isso, né? Enfim. Aí depois, com o tempo, eu cheguei para esse engenheiro, falei, cara, você me traumatizou e tudo mais. E depois, não era minha intenção, eu sou assim mesmo. E depois, com o tempo, eu fui entender mesmo que ele era mesmo assim... Falando assim, não foi não é pessoal, né? pessoal. Foi assim, um jeitão dele. Então, mas me chocou, ao ponto de eu querer pedir demissão. E eu tive uma outra ocasião com o chefe, né? Relação com o chefe, e aí era chefe direto. Cara, que tudo que eu levava era ruim. Todo o projeto que eu levava, todo o resultado que eu apresentava era ruim, era ruim, era ruim. Falei, não é possível. Aí eu pegava feedback de outros colegas que eu nem tinha ligação direta, mas até superior. Não, Dani, não tá aqui, só ajusta, faz isso, corrige aqui, né? Na forma de realmente de melhorar. E ele, não é possível, vou ter que sair dessa empresa, porque... E aí foi outra ocasião que eu quase saí de uma empresa que eu tinha um grande potencial, exatamente por o líder... Mas chegou a falar com ele? Não. Até porque 3 meses depois ele saiu, e aí eu assumi o cargo dele. Então, aconteceu. Mas foram relações que eu acho que a grande lição que fica cuidado como que a gente cria essas relações, né? A gente nunca... Todo mundo tem o seu contexto, né? Mas a gente tem que ser muito cuidadoso, principalmente com profissionais que estão evoluindo, ainda não tem essa maturidade do mundo corporativo, certas seguranças, né? De a gente se autoconhecer e tudo mais. Cuidado, né? Às vezes uma palavra que você fala, para você é natural, mas você vai estar afetando a pessoa. Então, positivamente, eu acho que acolhe, ajuda, e até na hora de, talvez, fazer ajustes. Principalmente no ambiente de confiança. Quando você está com um ambiente de confiança, você relaxa às vezes. Exatamente. E você acha que está no ambiente de confiança, você fala de qualquer jeito e a pessoa não está preparada para ouvir aquilo. Agora, os 2 baques negativos me deixaram mais forte. Isso sem dúvida nenhuma. Porque hoje, se alguém vir, eu já sei lidar muito melhor com situações como essa. Essa reação intempestiva nem sempre é a melhor, né? Seu pai foi sábio, né? De te... Calma, volta, respira. Volta, vai lá, conversa, né? E conversando, acho que a gente chega sempre em algum lugar, né? Sem dúvida. E eu ouvindo aqui a Dani falando sobre os engenheiros, né? Eu tô nesse mundo, né? E eu trabalhei em construção pesada, eram obras, fiz um gasoduto, né? Campinas Rio, enorme, e depois fiz uma troca de uma linha de duto, de oleoduto, na Serra do Mar, Canteiro Central, ficava em Maresias. E assim, realmente o ambiente de obra é um ambiente mais pesado, mais informal, um pouco mais bruto, porque o trabalho é bruto, né? De fato, né? A execução da obra ali é um trabalho bruto, né? Ao mesmo tempo, eu tive uma experiência... até hoje, eu tenho grandes amigos que foram dessa época, que tá todo mundo na mesma situação, né? Eu saí lá de Belo Horizonte, né? E morei em Itatiba, morei em Pindamonhangaba, depois morei em São Sebastião, Maresias. Então, eu estava lá sem família, eu era jovem ainda, né? Não tinha casado, e todo mundo mais ou menos na situação parecida. Então, virava uma grande família ali. Então, assim, o círculo de amizade que a gente criou e até hoje a gente tem, né? A gente tem uma turma de amigos que a gente faz encontro, não todos os anos, mas a gente encontra.
Então foi algo que me marcou e que eu levo para a vida toda, né? E Criou criou uma relação. uma relação muito forte, né? Verdade. E eu tive um fato muito ruim parecido com o seu. Eu tive um chefe que tudo que eu fazia, nada estava bom. Nada estava bom, nada estava bom. Aí botou um superintendente para ser meu chefe e aquilo, assim, nada inspirador, né? Eu acho que a gente tem que ter horizonte, né? A gente tem que olhar para a janela e ver que você tem um horizonte ali. Então, assim, eu tinha 30 e poucos anos, né? Na verdade, foi uma coisa que foi me tolhindo, ele me fez mal, sabe? E foi uma época muito complicada para mim. Agora, me fez aprender muito bem a trabalhar com pessoas difíceis, né? Exato. Que nem sempre vai ser fácil, né? Você vai ter que buscar caminhos ali para poder sair de certas situações, né? Então, assim, teve esse lado do aprendizado, né? Deu a casca dura, né? Vamos dizer, né? Sim. E eu acho que ajuda muito a gente aprender sobre pessoas, Exato. né? Eu também comecei a estudar mais sobre pessoas quando eu passei por essas situações, né? Sim. Que de fato a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Talvez foi um dia ruim, talvez a pessoa está com outro problema, e aí você foi a pessoa que apareceu ali, né? E se é algo recorrente, né? Tentar entender ali o comportamento da outra pessoa, até para a gente não fazer o pré-julgamento, Sim. né? E depois tentar Os aprender termos muito podem sobre fugir, isso. As pessoas são diferentes. Assim, a gente já fala muito aqui sobre a palavra intenção, né? Acho que o tema de intenção é o que é a intenção de ofender, o que é a intenção de ser preconceituoso. Tem um milhão de coisas de intenção. Outra coisa é, cara, eu tô falando aqui uma coisa óbvia, não, você falou de uma forma, você não floriu. Assim, putz, tá bom, desculpa, da próxima vez, mas entendeu? Tá claro, não foi desrespeitoso, porque acho que isso você falou a verdade. Às vezes, de novo, gente, tem um monte de líder ainda babá. Ainda existe, melhorou muito, mas ainda existe. Mas tem muita coisa de terceirizar o problema, né? E é o legal de você aprender, cara, tá bom, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso aprender das outras pessoas. Não, a culpa é do chefe. Não, a culpa é porque ele é assim. Tá, mas e aí? Você aprendeu sobre liderança diferente? Você já viveu alguma coisa? Você está buscando, então, pô, isso não tá bom para você aqui? Você consegue buscar outras oportunidades? Você conseguiu validar com outros? Porque senão depois você fica se corroendo. É óbvio que no início você fica meio mal, mas... E não personificar o problema, né? Personificar o problema. Eu falo muito hoje, assim, as coisas acontecem, eu falo, gente, o problema existe, ele tem que ser tratado e resolvido, né? Ponto. Não tem que ficar fulano isso, fulano aquilo. Nós temos que chegar e resolver. A melhor coisa que tem que eu aprendi, assim, eu tenho lá, se você pegar a técnica de negociação de Harvard, a primeira coisa assim, quer resolver 50% dos problemas? Separe a pessoa dos problemas. Exato. Separe a pessoa dos problemas, você resolveu 50% do problema, que normalmente, isso é verdade, você logo, por que esse cara fez isso comigo? Eu tenho algum interesse. Você começa a pensar, e eu tive, nessa jornada, um chefe europeu, e eu fazia uma coisa com o meu time, que uma vez por mês eu levava presidente de empresas diferentes, para fazer um bate-papo com o meu time, para eles verem estilo de liderança diferente. Legal. E era engraçado, teve um dia que foi o Jimmy, esse cara incrível brasileiro, Dimitri, e a Tati foi o Francesco italiano. Então, assim, o europeu, cara, assim. Só que o italiano, às vezes, é até um pouco pior, né? Porque, assim, o cara chega a ser ignorante em algumas reuniões, e assim, acabou a reunião, vamos tomar vinho. Aí o Brasil fica mais puto ainda, que achando que, assim, você tá querendo tirar onda comigo, você me esculachou e agora que você... E assim, problema é problema. Eu tive um chefe português que ele teve um problema no início da empresa, porque ele chegou e vamos cuidar de cliente, experiência do cliente, o vice-presidente lá, reunião com um monte de VP. Gente, pegou aqui, tá com esse problema e pau comeu na reunião. Por que você não alinhou comigo antes? Por que você não me avisou antes para essa reunião? Assim, o cara tá preocupado, por que você não me avisou antes para poder, nessa reunião, eu já ter resposta? Ele falou, não, mas porque tinha o CEO junto, não. Mas para ele já tem que ser com resposta, cara, mas, cara, descobriu o problema agora, vamos tratar, assim, todo um... E que a gente sabe que é o teatro, Brasil, né? O teatro corporativo. que sabe que aqui tem que fazer, não é que assim, que idiotice. Cara, você tem que também se adaptar a cada uma das realidades, né? E o cara, assim, é muito problema, pegou, resolveu e não leva pro pessoal. Uma vez ele tava chamando a atenção do menino e não começou um gerente no meio da reunião, que eu falei, cara, o cara chutou balde. Eu falei, deu, vai ser demitido. E sabe assim, o cara olhando assim, o que tá acontecendo com esse cara? Tipo assim, ele levando pro lado pessoal, putão no meio da reunião.
E depois, cara, o que houve? Não, porque isso, você... Cara, tu tem um problema, não tá com... E acabou que não demitiu o cara, não, ficou, mas as pessoas muito levar pro lado pessoal. Então, acho que esse é um exemplo... E um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente refletir, na verdade, é a gente tem que entender que conversas difíceis são necessárias, né? Sim. E isso começa muito dentro de casa, né? Não, como Então, é adulto, gente, precisa ser adulto nas conversas. Às vezes a gente infantiliza muito. Cuidado que vai ouvir, sentir. porque o seu chefe não é seu pai ou sua mãe que vai, né, passar a mão na cabeça, que nem deve, né? Realmente, quando precisam ter conversas difíceis e começa, eu acredito muito nesse núcleo familiar, para quando você chegar no mercado de trabalho, você sabe que você vai ter conversas difíceis e que você precisa ser maduro para entender. E aí vai dos dois lados, né? Do Verdade. líder saber transmitir essa mensagem, dar aquele feedback mais robusto, vamos dizer assim, que no primeiro impacto dói, realmente você leva o choque, mas você vê que realmente é para o teu crescimento. Então, acho que os dois lados entendendo. Porque você tem ainda muito profissional que quando você vai ter essa conversa difícil, aquilo choca ele de um jeito que ele achou que Sem é... dúvida. Então, a gente tem que equilibrar, né? E entender que conversas difíceis fazem a gente crescer. Agora, de forma adequada, certamente. Vocês tiveram algum... Assim, nós somos pessoas normais e acho que para quem tá assistindo também, nós somos pessoas, assim, gente, a gente passa por tudo na vida e funciona. Teve algum momento na vida de vocês, na história de vocês, que foi assim, putz, deu merda. Que eles falam assim, entrou no buraco, ficou sem dormir, alguma decisão difícil, alguma situação. Porque o que eu vi muito aqui, e já vi de tudo aqui, tá? Temas de família, de filho, de tudo. A gente vê ainda tem muita gente que tem isso aqui de problema e fica cavando. Ela vai fazendo o próprio buraco, porque não existe. Tu vê gente que tem um problema e o negócio tá do lado, é só ele falar do problema com alguém, a pessoa não deixa que eu te ajudo, e a pessoa não fala, então são orgulhosas. Não quero pedir ajuda a ninguém, eu quero sair sozinho desse problema, e no final das contas todo mundo continua com o problema. E a gente, mais do que teve algum que marcou, assim, com certeza nossa vida tem N altos e baixos, mas teve algum, assim, alguma situação... Porque às vezes, cara, é uma palavra. Eu lembro que o Ben Sion esteve aqui com a gente, o diretor do grande amigo da empresa de tecnologia, e quando eu fui falar disso, ele deixa eu te falar um negócio. É uma coisa que às vezes são palavras que a gente não está ouvindo. Ele teve um tema com o filho dele, que nasceu prematuro, mas muito prematuro, e era primeiro, e ele estava assim, no momento que ele, assim, preocupado com a esposa e, assim, ficar tranquilo, a gente vai ter outro, assim, não imaginava, tentando estudar. E ele foi falar com uma enfermeira do hospital, cara, mas como é que é a estatística? Aí a moça falou isso pra ele, fica tranquilo, nunca vi dar errado. Ela só falou isso. Ele falou, ela só falou isso. Minha cabeça parecia que caiu uma música assim, nunca vi Resolveu. dar errado. Só foi uma palavra. E deu tudo certo, o filho hoje tá bem, leva ainda pra alguns lugares. Então, às vezes, tem pessoas que falam, ou tem pessoas que só escutam, que ajudam a gente, mas as pessoas ficam resolvendo. Então, tem todos os cenários possíveis passaram aqui e as pessoas acham que por você estar bem, estar no topo, você nunca teve problema, você nunca teve crise. Acho que não, essa pessoa nunca passou por um problema igual a meu. Aí você ouve um negócio desse e fala, cara, acho que ninguém nunca passou por um problema igual a esse aí, imagina, filho, família. Mas teve algum, e aí, pode ser trabalho, tanto faz, alguma coisa que marcou vocês, que foi assim, cara, quebrei, não sei o que eu faço, mas aí, assim, o que você fez para poder sair? eu tenho uma história que eu já contei para várias pessoas, inclusive para os meus times. Aconteceu em Viracopos, logo no comecinho da concessão. O presidente na época era Luiz Kister. Luiz Kister, um beijo, foi um líder muito especial para mim. Ele pediu para montar um quadro mostrando as etapas da obra de Viracopos. Se lembrar, Viracopos lá atrás, ele tinha um prazo para a Copa do Mundo. Né? Então, a concessão aconteceu dentro desse contexto. E eu era analista na época. O meu gerente, se eu não me recordo bem, estava de férias, alguma coisa assim. Ele liga. Daniela, o presidente da República, na verdade era presidente da República na época, estará aqui em Viracopos amanhã e eu preciso que você produza um quadro mostrando a obra para que a gente entregue para ela. Falei, tá bom. Aí saí, né, vou fazer, missão dada, missão cumprida, fui. Montamos todas as imagens que tínhamos, ficou lindo, e eu coloquei os logos de todas as empresas que participavam do consórcio para isso. Aí no outro dia de manhã, cheguei eu com me achando a top das galáxias, cheguei quando ele bate o olho, ele fala, Daniela, o logo desta empresa está errado. E a presidente chegaria em 2 horas. Rapaz, ali eu
Eu não sei se eu fiquei roxa, se eu fiquei pálida, mas eu fiquei extremamente sem reação. Eu falei, agora, eu levei tempo para fazer isso, onde eu vou imprimir, e era um material especial e tudo mais. Na hora, ele percebeu que eu me desestruturei, que eu falei, né? Aí ele parou e falou, Daniela, só erra quem faz. Então, por favor, agora vai e refaça, que você está aqui em 2 horas. Aquilo ele fez, uma frustração virar uma energia, e eu cheguei 2 horas depois, entreguei não só o quadro corrigido, como compensação, eu montei um tipo de uma mini revista e disse para ele, falei, presidente, está aqui, está corrigido. E como é muito grande para ela levar dentro do avião, talvez ela vai entregar isso para a assessoria dela. Eu montei esse livretinho com as mesmas imagens que estão aqui para ela levar no bolso. Talvez ela vai se interessar de ir no avião de volta para Brasília, ela dá uma lida. Aí ele me deu essa lição. Ele contou até na época uma lição para mim, né? Que depois eu fui ver que tinha alguns livros de cada profissional tem uma reação em frente a um pedido. Às vezes você entrega só o que foi pedido, às vezes você vai ampliando isso, né? Então, para mim, marcou muito ali. Ali ele fez de uma jovem profissional frustrada, que ficou desesperada, sem gestor ali que estava ausente para ver o que fazer. Ele foi sábio, assim, só erra quem faz. Quem não faz, não erra. E aí ele me deu toda... Mas esse é bom de conhecer, e aí o pessoal tá assistindo, né? É importante você conhecer seu time, conhecer as pessoas. Eu falo isso pra cacete. Conheça as pessoas, não conheça só as atividades, os cargos, para você tomar um tipo de decisão dessa. Porque, teoricamente, ele já sabe, você já contou aqui algumas outras vezes que você já travou. Aqui já é a segunda vez que você falou de travou, então, de repente, ele já sabe. Deixa eu dar só um empurrãozinho, que é igual seu pai fez em casa. Ali ele foi rápido e fez na hora. Para você ir, você foi lá e fez exatamente melhor. Por isso é importante a gente conhecer as pessoas. E é óbvio que é um exercício de aprendizados. Quem foi que falou isso? Alguém falou que tem uma estatística que você parar para avaliar os problemas, 80%, 70% não é problema. Se você olhar com calma, não é problema, né? Então, tá bom. Deixa. Essa tua pressão sobre um tempo de você pensar em coisa, não. Porque se só entrega o quadro, de repente não dá tempo de você pensar na outra coisa. Excelente exemplo. Bom exemplo. Mas é bom, né? Que eu vejo quem tem essa atitude de deixa que eu faço, né? Isso é muito bom, né? Hoje nos meus, né, nos times que trabalham comigo, me chama muita atenção quem faz isso. Não, pode deixar, eu preciso de fazer isso aqui, a pessoa pega, não, deixa que eu faço. Para mim é uma atitude muito boa, né? Eu estava lembrando aqui, eu tive um caso numa obra que cliente, né, cliente grande, e fizemos um planejamento da obra, fomos apresentar para o diretor dessa empresa. Nós chegamos lá, mostramos o planejamento para ele. Quando ele olhou a primeira página, ele olhou. Eu fiquei pensando, eu era muito jovem ainda, engenheiro de planejamento na época. Ele olhou, só dobrou e jogou no lixo. Fiquei sem acreditar naquilo, né? Eu falei, poxa, como é que pode isso, né? Jogou no lixo mesmo. Ele falou, não aceito. Acabou. Ali eu vi que realmente foram um dos grandes aprendizados de mundo corporativo ali. A atitude dele, a expressão dele ali. Tivemos que refazer tudo, né? Mas foi muito marcante. Mas ele chegou a falar que estava errado? Não aceito e vai lá e faz. Ou chegou a explicar? Esse nível, assim, ele olha muito qual que era a data final ali. Né? Provavelmente, né? Isso tem mais de 20 anos isso. Então, se ele olhou aquela data final para ele, não atendia, simplesmente não quis nem ouvir o porquê. Por quê? Tipo assim, volta para casa, reestuda, porque você tem que atingir essa meta. Então, isso foi muito marcante, sabe? Agora, eu tive casos também de gestores meus, que eu lembro de um que falava muito comigo, você assina, eu tinha procuração, você assina o que for, você resolve o que for, eu prefiro que você faça e dê errado do que não faça. Então, que é isso, né? Você só erra quem trabalha, né? Então, isso aí foi me encorajando a tomar mais decisões, tomar mais atitudes, e isso foi muito bom para mim, assim, me deu mais confiança mesmo, né? Para poder seguir tomando decisão, né? Não, esse é um bom ponto. Toda vez que aparece a palavra erro aqui, eu sempre gosto de relembrar a turma assim, pessoal, só cuidado com erros evitáveis. Claro. Uma coisa assim, tô jovem, eu não vi,
Pô, tu vê hoje nego velho errando por coisa que só... Ainda mais hoje, que hoje tem muito mais acesso à informação. Sim. Em fazer uma checagem, de você fazer uma confirmação. Então, assim, evitem erros evitáveis. E a mesma coisa aqueles chefes que são já... errar é legal para aprender, mas a punição é severa. Assim, o cara não vai querer errar se a punição for severa. E não tô falando de punição de exposição, de começar a podar tudo tá errado, no meio de uma apresentação, não, deixa que eu falo. Então, isso é um tipo de punição também para aquelas pessoas. Então, só para não ficar aquela coisa, legal, errar é legal, só, assim, acho que são exemplos legais de atitudes que marcam, óbvio que a gente marca, mas tem os dois que incentivaram, o cara vai lá e faz, porque é fundamental, porque tem gente que, não, deixa que eu faço para você. Se você fazer pelo outro, o outro não vai conseguir se desenvolver nunca. Exato. Não vai conseguir desenvolver nunca. E nada é o fim do mundo. E todo erro tem consequência. Sim, não óbvio. adianta, né? Óbvio. Tipo assim, a gente contou a nossa história, que depois realmente foi revertida, mas todo erro tem a sua consequência, então isso é fato. Agora, o que eu acho que mais me engrandeceu e me ajudou a me tornar uma líder diferente e tudo mais, é que as relações não são relações profissionais. Primeiro, são relações humanas. Isso aí. Né? Mesmo que a gente está num ambiente corporativo, tem hierarquia e tudo mais, pense primeiro na forma como que aquela pessoa pode ser impactada. Porque um trauma desse pode levar anos para as pessoas se recuperarem, né? Ou deixarem de colocar o potencial dela por receio, não posso. Então, acho que primeiro vamos pensar em relações humanas, né? E entende a fase daquele profissional. No meu caso, eu era super analista, começando. Então, não é que é esperado que a gente erre, né? Obviamente, a gente tem que trabalhar para não errar. Mas, poxa, ele já era bem mais sênior, já tinha passado por muito mais experiência, então você ter essa sensibilidade de que você está ajudando aquele ser humano a se desenvolver melhor e esperando que ele leve isso para frente. Foi o meu grande aprendizado, legal. né? Eu também já tive na minha equipe gente chegando e eu lembro que eu estava assim, meu Deus, e agora por dentro? Mas, poxa, eu lembrei, olha, eu também já tive posicionamentos dessa forma, Já atitudes tive dessa ali, né? forma. Já tive ali, ali. legal. É você ter calma e reorientar e dar o protagonismo que precisa ser dado, né? Eu acho que você também dá o protagonismo para o seu colaborador, você vai afinar cada vez mais essa relação e vai criar essa relação de confiança. Ao ponto de amanhã ou depois você bater na porta do seu chefe, pô, eu tô maior dúvida aqui, ó, antes de eu fazer... Você cria essa relação de confiança, né? Sem dúvida. Falando até desse de conhecimento, como vocês buscam evoluir? Como vocês, assim, tô no topo. Não. Gente, cuidado para quem faz que tá no topo, tá? Só recado aí pra galera. Não, eu tô bem. O mundo tá evoluindo. Se você parar, o mundo vai mudar e você vai te atropelar. Então não é que, cara, de novo, você tem que evoluir o tempo todo. Teve a Aninha aqui, beijo, a Ana Paula Kageyama, ela já repeti, ela é sócia aqui, tanto que eu já falei dela, até no TEDx, que ela veio na família oriental e falava assim, o pai dela falava, aprenda algo novo todos os dias. Você tinha que, um conceito de você tem que estar enchendo tua caixinha, você tem que ser uma pessoa melhor todos os dias. E não tô falando de conhecimento técnico de escola, de faculdade, enfim, de você tentar aprender algo novo, né? Eu tentei até durante um período, eu fiquei brincando lá com meus filhos. E o que você aprendeu novo hoje? O que você aprendeu? Pode ser um palavrão novo, mas tem que ser assim, alguma só para fazer esse exercício de assim, cara, você é uma pessoa melhor do que ontem, você é uma pessoa melhor do que ontem. Teve um período que eu fiquei fazendo isso também no Instagram, e eu lembro que a Jaque, junto com o marido, quando eu parei, cadê a caixinha? Que depois ficou ela e o marido dela, falou assim, pô, a gente é melhor do que ontem, quem a gente aprendeu ontem ficou fazendo esse exercício. E aí a minha pergunta para você é, vocês são melhores do que ontem? Vou dar uma colher de chá. Vocês são melhores do que semana passada? Mas algum exemplo. O que vocês aprenderam semana passada para cá, sem ser coisa técnica, mas você fala assim, ok, eu sou uma pessoa melhor do que semana passada para cá. Tá fazendo umas perguntas difíceis? Você não tá achando, não? Não, e assim, para ajudar vocês a pensar, assim. Essa é bem difícil. Teve gente que falou assim, não, para ver, não consigo responder. E teve gente que falou assim, não, tu aprendi a fazer caipirinha. Porra, minha caipirinha era uma bosta, ninguém não queria nem beber, nada. E olha como é que são as coisas engraçadas, né? Aprendi a fazer, foi boa, tanto é que agora no domingo, fui fazer, todo mundo ficou, cara, faz pra mim, ficou uma resenha e virou um negócio social pra ele e indiretamente, que não era, né? Ele só falou de aprender, que, putz, aprendi a fazer um negócio que ficou bom, inclusive agora virou um tema social, as pessoas queriam, me pedindo pra eu poder fazer. E do nada, né? Eu falei, não, beleza, tá valendo. Porque é só a gente ter aquela coisa de que, putz, cara, eu sou uma pessoa melhor do que eu. Alguma coisa me fez eu ter algo a mais do que eu tinha ontem. Então, por isso que eu dei colher de chá, dei uma semana pra você.
Ainda mais quem tem filho aprende o tempo todo. Isso que eu ia falar. Nossa. Eu tenho 2 filhos, um de 10 e uma de 7. Então, isso aí é o aprendizado é diário, né? Acho que o desafio ali de educar, né? De criar as crianças, né? Você querendo que elas sejam, né, sempre melhor ali, né? Todo dia eu tô aprendendo a me controlar, às vezes. Mas teve né? alguma coisa aí de uma semana pra cá, alguma coisa, alguma situação que aconteceu e você assim, ih, putz, caramba, isso aqui foi um... Sabe que teve um fato, meu filho fez primeira comunhão nesse sábado e me despertou de novo, assim, para a espiritualidade ali, sabe? Isso foi um fato, assim, ali na cerimônia, né? Me fez refletir sobre isso, né? A gente vai ficando, a vida vai ficando muito corrida, né? Às vezes a gente vai né, afastando e me despertou para aquilo ali de novo, sabe? De ver a importância de você ter, né? E ele deu muita importância, né? Ele fez um ano de catequismo, então para ele foi muito importante. E na celebração ele me fez pensar, poxa, como que é importante, né, a espiritualidade na vida, né? Desde da criança, ele com 10 anos, né? Sim. Até eu hoje aqui, né? Aí isso me fez pensar. Boa. Foi domingo aí. Boa. Bom exemplo. E acho que esse é um ponto legal que talvez não é nem que seja um aprendizado novo, mas que volta a você resgatar de coisas que você de repente tá parado, guardado ali. Opa, não é que você perdeu, continua, mas só que Exatamente. de repente podia estar, né? Bom. Pergunta difícil, viu? Difícil. É muito difícil, né? Aprendeu a fazer Não, né? Porque andar de cavalo diferente esse final de semana? Não, eu acho que até tem um ponto, a questão de culinária, porque eu nunca fui cozinhar, né? E quando eu morava no Brasil, era tudo muito mais prático, tudo mais simples. Ainda quando eu morava com a mãe, melhor ainda, e tudo mais. Quando eu fui pro exterior, e aí eu tive que aprender a cozinhar, e, enfim, a pilotar um fogão de verdade, aprender. Então, assim, foi realmente algo que eu comecei a desenvolver. Não que eu ame de paixão, né? Realmente não é a minha praia, não vou, mas aprendi a me divertir com aquilo que eu precisava fazer. Mas o que eu queria levantar aqui, na verdade, que eu, ouvindo vocês dois, e de fato eu resgatei, é que quando você está ausente fisicamente, nem sempre você está ausente. Né? Então, isso acontece muito comigo. Eu sou muito próxima dos meus pais. E morando fora, eu percebi que eu consegui estar presente. Né? Então, é uma ligação que você vai fazer, é um FaceTime que você vai buscar, é uma flor que eu mando para minha mãe despretensiosa. Foi aniversário do meu pai segunda-feira, conseguiu fazer uma festa. Legal. Então, é você decidir, otimizar, organizar o seu tempo para que você tenha momentos de qualidade com quem você acha que merece, né? Então, isso, principalmente quando eu saí do Brasil, isso aflorou muito. Porque no dia a dia, você morando próximo, vai ver e almoça junto no domingo, aquela coisa toda, a gente acaba perdendo um pouquinho essa preocupação, né? Parece que já está acontecendo. Entra na rotina. Entra na rotina, né? Aí quando você realmente tem a distância física e você consegue encaixar, por exemplo, eu falo com os meus pais todos os dias. Todos os dias eu ligo, ao ponto que às vezes, não posso falar agora, né? Mas eu faço. Não, ele fala que não pode falar agora. Exato. Não, agora eu posso falar. E quando eu estava em Angola, que o fuso horário era diferente, era mais espaçado, piorava, porque às vezes eu ligava, era madrugada aqui, porque eu esquecia do fuso. Mas o ponto é realmente que eu tenho melhorado o seguinte, identifique o que é de valor para ti, né? Então, por exemplo, eu estou lá construindo a minha carreira internacional, é um sonho que eu estou realizando, eu estou enfrentando os meus desafios, as coisas estão acontecendo. Mas é aquele momento de você olhar, peraí, né? O que é de valor para ti de verdade? Aí você vai realmente colocar aquilo como prioridade. Então, ser presença, mesmo não estando próximo fisicamente, né? Acho que foi isso que eu realmente melhor. E aproveitou essa segunda para estar presente, né? Foi lindo, realmente. Quem tá presente, tá presente. Boa. Foi sim. Tem uma coisa, a gente indo, se deixar que a gente vai até amanhã aqui a resenha, né? Faltou só a nossa água, bater a água, tá, gente? Depois que a gente vai ficando líder também, a gente tem algumas coisas de que parece que faz por obrigação e a gente dá pouco parabéns pra gente mesmo, a gente pouco reconhece, por aí, porque você vai meio que no automático, eu acho que é mais do que obrigação. Não, acho que são coisas importantes. Qual foi a última coisa extraordinária, e aí não vou nem falar só de liderança para equipe, não. A gente faz bem a muitas pessoas, a gente impacta positivamente muitas pessoas de forma direta ou até indireta, com os nossos exemplos a gente pode impactar positivamente. Qual foi a última coisa extraordinária que você fala assim, putz, cara,
essa pessoa vai lembrar o resto do tempo. Teve aqui um bom tempo o Serafim, um abraço Serafim é um cara, Luiz Serafim, um cara, putz, fantástico, um amigo aí, ele foi de muito tempo diretor lá da 3M, enfim. Uma Ele é história. um cara de inovação, o filho dele que tem uma deficiência, que joga Paralímpico, ele tá sempre, assim, um cara incrível. E ele, quando esteve aqui com a gente, ele tava comentando, olha, sabe o que às vezes eu faço? Que faz sempre, eu preciso dar um presente, aniversário. Cara, aniversário é uma pessoa, o que eu falo? Junto lá com 3, 4, 5 amigos, não, em vez de você dar um tênis, dar alguma coisa, não, vamos juntar um dinheiro nosso, vamos fazer algo para aquela pessoa que ela não esqueça nunca. Nem que seja uma viagem, nem que seja alguma coisa que marque que aquela pessoa nunca vai esquecer. Então é uma coisa simples que marca. E que depois aquela coisa acaba virando, né? Eu gosto de dar alguns exemplos, por exemplo, estou aqui em São Paulo. Imagina no meio da rua aqui, eu vou pegar um metrô. Pô, onde é o metrô mais perto? Realmente quero falar direita, esquerda. Se algum dia alguém falar pra você o seguinte, não, calma aí, pra onde você vai? Só pra ver se o metrô é o melhor caminho. O que vai fazer? Como assim? Tá preocupado comigo se é o melhor caminho? Então são coisas que com certeza marca e o que vai acontecer comigo automaticamente? Putz, cara, se alguém me pedir ajuda uma vez, é igual computador, eu não fazia isso. E imagina assim, você tá lá na tua sala, alguém precisa falar contigo, automaticamente alguma coisa você pega e responde. Normal, tá no teu dia a dia. Se alguém pede e fala o seguinte, pô, não posso falar. Ou você fala, calma aí, rapidinho. Calma aí, um minuto, fica aqui. Eu tô aqui, fechou o computador, para, me fala agora. Cara, só nesse exercício de parei tudo, fechei, me fala, a pessoa vai falar assim, eu tenho absoluta certeza que aquela pessoa, se alguém for falar com ela, ela foi impactada de uma forma que vai impactar a outra. Então tem coisas simples, tem coisas grandes e por aí vai. Então, o que você lembra assim, uma última coisa que você fez assim, porra, foi bacana pra alguém, que tanto você quanto essa pessoa vai lembrar aí durante um bom tempo. Difícil também. Ele hoje caprichou bastante, né? Mas E olha que a gente- normalmente é difícil, mas você começa a falar, você tem 50. É porque a gente não para pra ver as coisas Exato. boas que a gente faz, entra no automático. Na verdade, a gente nunca para pensar, né? Você tá motivando a gente a buscar, né? Não, memórias e qual tudo foi o último? mais. Sabe? Vai ter uma mais fácil pra vocês pensarem nessa. Qual foi o último parabéns que você deram a você mesmo? Assim, pô, parabéns pra mim. Qual foi o último? Assim, olhou no espelho, parabéns pra mim. Qual Ai, foi o último? eu me dei recentemente. O de hoje de manhã. Não, foi de alguns dias atrás. Ontem. Não, ontem. Ontem. Alguma coisa que você fez ontem legal, fala assim, parabéns pra mim, ontem ou de ontem. Pô, consegui ir na academia, consegui fazer todo o meu exercício completo. Ontem eu consegui tomar um chopp com um amigo, rir um pouquinho. Ontem eu consegui, ligar pro meu filho. Ontem a gente riu, brincou alguma coisa. Ontem eu, consegui ver uma série, tô tempão pra poder ver e não vi. Ou ontem eu não quis ver, eu desliguei aquela coisa, todo não queria nada. Mas você percebe que a dificuldade de dar uma resposta rápida é porque a gente acha que nada é tão extraordinário para ser celebrado, né? Então, acho que esse é o grande ponto, exato. Você pega só pra celebrar uma grande conquista. Cara, a gente tem conquista pra caramba. Cara, e tem. o que normalmente fica na nossa marca? O que falta fazer? O que eu ainda não... tá tão preocupado... É checklist. Eu pego lá checklist, eu preciso fazer isso, isso, isso. Aí você foi fazendo, tipo... Aí como é que tá a tua folha? Tua folha tá do que falta fazer. Aquela folha que tu fez, tu já jogou foto, nem lembra mais do que você fez. E assim, cara, quantas coisas positivas a gente faz na nossa vida diariamente, cara. Fugindo um pouco do profissional, outro dia eu conversando com uma gestora que trabalha comigo, converso muito com ela, e ela me perguntou que mudança que foi importante nesse ano. E eu acho que uma coisa que foi importante para mim foi voltar a fazer exercício com bastante regularidade. Eu sou apaixonado com tênis, nunca fui um bom jogador de tênis, mas assisto muito tênis e fora alguns momentos aí que eu tive que parar de jogar, vim morando fora, em locais que não tinha quadro, não tinha jeito mesmo. Então, eu consegui, desde janeiro, eu consegui ter uma rotina de treinamento. Eu vim e eu percebo que eu estou melhorando. Não que eu esteja bom. Mas tá evoluindo. Mas estou evoluindo já. Esse ano, realmente, eu fiquei satisfeito com isso. Fiquei pensando nisso outro dia. Eu falei, pô, esse ano foi bom para isso. E tem um outro lado que todo mundo fala, né? Mas que é difícil de perceber. Mas me deu eu melhorei muito a parte emocional. O exercício ali, a rotina, ele me melhorou. De fato, melhorou.
eu comecei a dormir melhor, né? Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito esse ano. E Boa. certamente Já tá disputando campeonato já? Alguns campeonatinhos? eu participo, mas agora eu já estou na fase eu consigo julgar entre lesões, né? Ontem eu aguentei jogar, agora você não. Exatamente, eu já estou mais ou menos assim. Então, mas estou jogando torneio. E aí, e alguém que você impactou positivamente? Aí pode ser também pessoal, profissional, alguém que você lembra assim, putz, cara, isso aqui foi legal que eu acho que eu vou lembrar sempre e essa pessoa vai lembrar sempre. Dessa gestora que trabalha comigo, a Kézia, converso muito com ela. Eu dei um livro para ela que é o Diário Estoico. Eu tinha ganhado de um diretor de TI, do Reinaldo Cima, e eu comecei a ler, achei ele super legal ali, porque filosofia, né? Filosofia faz parte da vida, né? E não sei se esse momento da espiritualidade com filosofia aí se trouxe esse interesse, né? Uhum. E aí eu fui e dei para ela, e acho que impactou muito mais ela do que ela tá lendo assim de forma rotineira, porque ele é diário mesmo. Entendi. Você lê, cada dia tem uma mensagem que você lê, uma análise, e ela quase, não todo dia, mas ela várias vezes ela comenta comigo, fala, pô, você viu que legal, como é que foi hoje? Eu acho que isso aí impactou ela bastante, sabe? E são coisas que são legais. Só você dá o livro para ela. Eu recebi uma vez um livro de um amigo, e eu não sou muito de leitura, eu gosto de ler história, tá? E quando ele me deu o livro de aniversário, acho que foi aniversário, tu vê que o livro era dele, sabe? Com o negócio rasgado, todo rabiscado. Não, cara, isso aqui. Eu falei, cara, isso aí eu vou começar a ler, porque tu vê que, assim, não comprou um livro pra me dar, não, cara. Aí eu vim assim, cara, ele pegou o livro dele e falou, cara, isso aqui faz sentido pra você. O livro tô vendo, tô lendo, ainda tô dentro da minha velocidade, romantiza os negócios. E tô achando bom também. Porque, assim, é uma provocação diferente. A gente acha que o nosso trabalho, e aí é como conceito de trabalho, né? A gente é tudo, não tô aqui só por causa de dinheiro e tudo, cara, mas a gente pouco dá importância do tamanho do nosso impacto no nosso trabalho. As pessoas, de vez em quando você fala, eu tava dando uma palestra semana passada, eu falei, gente, cara, olha o tamanho da importância de você, pessoal da live, olha o tamanho de fonte de energia. Tem gente que vive por causa da energia, tem assim, o trabalho de vocês é muito mais importante do que você vir aqui e só fez. Olha a quantidade de pessoas que são impactadas hoje se não tivesse galpão logístico para poder fazer as entregas, que antigamente você tinha que pagar extremamente caro e hoje você consegue viabilizar. Tem pessoas que conseguem comprar coisinhas que eram inimagináveis de outro país porque conseguem ter uma estrutura de logística para pegar. Então as pessoas minimizam muito e às vezes é para te romantizar mesmo e acho que a provocação é interessante, né? Demora tempo para você pensar aí. Pois é, tô pensando em várias coisas, mas você está falando dessa importância de você fazer parte de uma corrente muito grande, né? Na época da Covid, por exemplo, que tudo se fechou, tudo se parou e a gente em Viracopos foi a porta de entrada da medicação, da vacina e tudo mais. Realmente a gente não tem ideia, né? Nós não colocamos todo mundo em home office exatamente porque o terminal de cargas tinha que funcionar para a medicação chegar, a gente distribui em tempo recorde, cada um fazendo ali o seu melhor. A gente não tem, né, essa visão. Você está ali no seu quadrado fazendo a sua atividade, mas ela reflete na vida de pessoas que você talvez nem conheça, né? Mas eu pensei em 2 momentos que foram muito especiais, assim. O primeiro foi uma conversa que eu tive com uma colega de trabalho que estava numa profunda depressão e um dia ela chamou para conversar. E aí, nessa conversa, ela falando da depressão dela, foi meio, não que eu estava em depressão, mas eu falei, poxa, olha só, sintomas que ela está tendo, que ela está conversando, que é natural que a gente tem medo de falar, a gente tem medo de compartilhar, porque isso demonstra fraqueza. E aí foi numa conversa de que a gente mostra que todo mundo é vulnerável, né? E você não pode ter essa barreira de não querer partilhar o que está acontecendo, o que está sentindo. Então, uma conversa que durou quase uma tarde, porque aí ela começou a falar dela, que era o ponto, aí eu também comecei a falar de mim, e aí você vê que tem essa troca genuína de que somos pessoas vulneráveis e precisamos. E indo para a parte dessa vulnerabilidade também, tem uma ação que eu faço com a minha mãe todo ano, que é a gente entregar panetone para moradores de rua. E eu comentei no comecinho que eu quase fui freira, né? E eu participei de uma entidade chamada Toca de Assis, da cidade de Campinas, onde de fato a gente ia para a rua para gerar os cuidados básicos para os moradores de rua. E eu lembro numa ocasião que a gente levando comida, sopa e tudo mais, e tinha um deles que estava com uma ferida muito aberta, assim. E ali, não sou enfermeira, não sou nada, eu só me propus a lavar aquela ferida. Lavamos, tentamos acolhê-lo, enfim, fez um procedimento normal. Ele falou, não, já basta isso para mim. Eu só precisaria saber se alguém poderia cuidar de mim.
Então você nunca sabe o que é, Sim, sim. né? Eu só queria ser cuidado, porque num contexto que eu nem conheço. Então, uma atenção que você dá, você se aproximar da fragilidade de alguém, isso com certeza me faz ser a mulher humana que eu sou e ter essa preocupação com o social e tudo mais. Então, até final de ano, né, Boa, a boa. gente vê, às vezes a gente tem tudo, o que é um panetone para nós É. três? Não, O que é um panetone para quem dorme na Não, e rua, as né? pessoas às vezes elas acham que essas pessoas precisam de muito, é óbvio, tá, gente? A gente não vai conseguir salvar o mundo, mas se você, já aí volta pra corrente, você faz um faz um, você já vai começando a ajudar muita gente. Mas o que você falou é verdade. Eu vi um trecho de um vídeo semana passada, porque eu tava vendo alguns vídeos para um treinamento, que aconteceu uma situação bem parecida com essa no vídeo de um filme famoso aí falando, você sabe que o cara tá dando comida pro morador de rua. Você acha que essa comida vai salvar o mundo, vai salvar, e a pessoa sabe por que que isso é importante pra mim? O cara, assim, todo ano fiquei sem saber. Eu só quero te agradecer porque você fez com que eu não seja invisível. Era assim, o vídeo fala assim, cara, você não me transformou, você viu que existe uma pessoa que eu não sou invisível. Então, pra mim, é muito mais importante a comida eu não sou invisível. Porque, às vezes, algumas pessoas acham que, estão tão à margem invisíveis. Se cada um fizer um pedaço... E eu tive a experiência de estar na África, né? E num país que realmente existe uma desigualdade social muito grande, muito acentuada, e lá isso foi ficando muito mais claro para mim, né? E realmente, por exemplo, jamais eu tenho condições de salvar o mundo, mas eu sei que o pouco que para mim Impacta. não E era vai pra muita nada. gente. Sim. Você vai. Então, isso, na verdade, vem do início do meu comentário, que o servir, né? E nós estamos aqui para servir, né? Seja profissionalmente, seja como sociedade, e a gente vai se ajudando para que as E, coisas vão ficando mais fáceis e melhores, né? e aí, pessoal, pra quem tá assistindo, eu vou repetir, acho que eu falei aqui uma ou duas vezes, às vezes a gente consegue ajudar mesmo sem dinheiro. As pessoas ficam assim, putz, mas eu não tenho uma condição, eu não consigo ter tempo para poder estar numa conta. Por exemplo, tem um amigo que eu ajudo lá, às vezes ele tem alguma ação, ele, não, a gente vai no chão sábado, eu falei, pô, vou chegar, não vai dar tempo. Mas às vezes vocês conseguem ajudar os gestores das ONGs. Porque de repente você não consegue ajudar quem está na ponta, mas o cara que está ali como auxiliar, o cara não tem mínima noção de gestão financeira. O cara não tem mínima noção ali de coisas simples que de repente cara, vamos fazer uma vídeo de 1 hora, você dá umas dicas para ele, cara, pega a planilha e faz isso. Então você consegue ajudar em coisas que talvez você não imagine. Então é possível você ajudar não necessariamente com dinheiro e não necessariamente estando na ponta. Simplesmente, cara, ó, você tem um conhecimento? Tenho. Cara, eu vou conseguir te ajudar controle de aula. Deixa eu te ajudar a fazer um plano de aula para você ensinar, seja lá o que for. Eu tava com a Isa tá aqui nos bastidores. A gente foi, né, acho que 2, 3 semanas atrás, né? Em Budas Artes, no Rio, aqui, a gente foi, no Rio, São Paulo, um projeto que a gente tem lá com a Dev Media formando programadores, e foi bacana o quanto a gente fez algumas provocações, depois eles começaram a se ajudar entre eles, então tem algumas coisas que a gente consegue ajudar bastante, né? Então é tema de fazer. Mas até no dia a dia, se você olhar, eu pegando o contexto de aeroporto, a gente sempre estimulou quem está trabalhando no aeroporto ajudar os passageiros. Por exemplo, uma senhorinha carregando uma mala pesada. Por que você não se aproxima dela e ajuda ela a levar aquela mala? Tirando bagagem pesada da esteira. Então, você vê, são atitudes minúsculas. Ou corre pegar um carrinho para colocar a mala dessas pessoas, para facilitar. Então, você vê, é muito simples, que às vezes passa despercebido, mas você ajudar o próximo, certamente. Ponta. Você pega quanta galera que não ajuda quem está na obra. Exato. Tem gente lá que, de repente, vai trabalhar na obra e tá ele, o filho e algum parente junto, porque assim, cara, de repente você tá ali, uma obra que tá ajudando uma família. Não é uma família de um pai, é assim, uma família de vez em quando tem parentes trabalhando junto, né? Em uma obra que eu estive, teve um programa muito interessante social que foi alfabetização de adultos que não haviam sido alfabetizados. E teve a formatura deles, foi muito a emoção das pessoas lá, conseguir escrever o nome, foi algo assim, esse dia realmente foi emocionante, e é muito bacana isso. Na Log nós criamos um programa chamado Log Social, que a gente faz, em algumas regiões, a gente faz um trabalho social, e o impacto disso, às vezes, a gente não consegue medir, né? Mas uma análise que a gente acabou fazendo, nós criamos um em Maracanaú, que é na Grande Fortaleza. É uma região muito industrial, então, assim, é na periferia, né? Onde a maioria dos nossos galpões são. Mas o impacto que deu, a gente abriu cursos profissionalizantes para os trabalhadores que já estão no condomínio, né? Lá deve passar 4, 5 mil pessoas por dia.
E eles iam se especializando em operador de empilhadeiras, sempre nesse mundo da logística, né? E depois a gente abriu também para a comunidade. E esse ano a gente deve chegar e perto de 30 mil horas aula lá nesse ambiente. E era uma região que tinha, assim, tinha alguma tentativa de invasão, alguma coisa assim de eventos de segurança, sabe? A redução disso foi impressionante, Que legal. porque integrou ali na comunidade, né? Não, isso faz toda a diferença. É um negócio muito interessante você conseguir. Esse dá até para mensurar, né, o impacto mesmo, né? Sim. Não, É impacto e é legado, E né? é legal, exatamente. Esse tem feito de programação, ensinar o pessoal a fazer programação, os meninos. E eu lembro que a turma foi apresentar, só abrindo uma aspa, voltando aqui. Um grupo foi apresentar, tinha uma menina que estava estudando com eles, que a menina fazia a unha, e aí o grupo apresentou, eles fizeram um site para ela, para poder ela divulgar, vender o serviço de ela de vender unha. E falando isso, aí tem que mandar o site lá para eles, hein? Porque na hora, quando fez isso, eles fizeram tudo, só que não tinha um domínio. Eu entrei na hora, o domínio estava disponível, eu comprei o domínio na hora para dar para a menina que era o nome, enfim. Legal. Então você consegue fazer algumas coisas, que aí assim, é o tema do quanto a gente consegue separar um pouquinho do tempo. Mas vamos lá, a gente então para o fechamento aqui, é o seguinte. Primeiro, uma coisa importante. O que vocês gostam de fazer para ser pessoas normais, grandes executivos, grandes histórias? Assim, acho que a gente dá para ver a origem, né? Quem são vocês, que teve desafios e conquistas. Então, acho que é sempre importante a gente olhar o copo meio cheio, positivo, tem conquista, porque a gente tá sempre, precisa evoluir. É igual assim, de vez em quando eu vou dar treinamento, eu falei, gente, não é porque vocês estão ruins, não. Porque normalmente o cara fala assim, treinamento é porque tá ruim, tem que dar treinamento. Cara, você tá bom, pode melhorar. E por aí. Mas quando vocês estão pensando zero trabalho, zero, o que vocês gostam de fazer? Hobby, lazer, além do tênis, que você já comentou. E um superpoder. O que é o superpoder? É aquela coisa entre amigos e parentes, amigos familiares. Fala o seguinte, preciso comprar uma TV. Não, fala com o caminho da informática. Cara, não tem nada a ver com TV, não. Tudo que for de eletrônico, você sabe que as pessoas assim, não, preciso viagem. Não, viagem tem que ser... Não, festa, tem que organizar. Aquelas coisas que assim, ou você tem que fazer, ou você tem que estar envolvido. Parente, amigo, pedem sempre para vocês. Então, aquele superpoder que você é o melhor do mundo para eles naquele assunto. E o que vocês gostam que dá, enfim, de hobby, aquela coisa que você quer, preciso dar uma relaxada, preciso curtir o final de semana. O que vocês gostam de fazer? Além de dormir? Olha, dormir tem sido, assim, algo que eu tenho aproveitado sempre que posso. Eu tenho me desafiado a fazer algo que eu não fiz nunca. Então, por exemplo, agora que eu tenho a oportunidade de estar em mais contato com a neve, estou aí fazendo snowboard, tentar aprender e tudo mais. Boa. Então, realmente é nessa ideia de fazer algo novo e tentar desenvolver. E praticando esporte. Né? Academia eu sempre faço, né? Na infância eu realmente fiz muito esporte. Mas agora... negócio de competição de cavalo, nunca pensou em voltar a fazer? Voltar não, mas a cavalgar eu gosto muito, né? Confesso que faz anos que eu não faço isso. Quem sabe um dia eu vou ter meu cavalo novamente, mas que essa vida cigana não tá muito simples. Mas é cuidar da saúde mesmo, né? De tentar realmente ter um sono de qualidade, que durante a semana, às vezes, a gente negligencia um pouco, né? Sim. E assistir um bom filme, estar na companhia de quem a gente gosta e praticar realmente esportes. E no meu caso, eu tô me desafiando a algo que eu não fazia. Diferente. Né? E diferente. Agora, daqui a pouco tá vendo competição. Já levei vários tombos. Comecei no inverno passado. Rapaz, é muito tombo até que você para em pé. Mas a gente tá começando a ficar em pé. mas não tá desistindo, isso é importante. De jeito nenhum. E um superpoder é tipo, é melhor ser feliz do que ter razão? Então, às vezes, você tá vendo aquele conflito e família pra lá, pra cá, alguém muito teimoso. Cara, é melhor eu ser feliz do que eu ter razão. Mas eles pedem então, você vai se apaziguar. Pra apaziguar, não? Vamos virar a página, vamos... Não, mas aquele problema, aquela fofoquinha de família que acontece aqui e acolá, que a gente sabe não vai acabar em nada, a não ser um parando de falar com o outro. Né? Pois é, talvez ela não estava num bom dia, vamos ser felizes do que ter razão. Não, essa é boa. Colocar isso... Dani, chega aí. O que foi? Não, chega aqui na sala rapidinho. Não, Dani, acaba com esse assunto, essa briga aqui. Você soube que a prima falou isso? Nossa, você viu a sua irmã comentou aquilo, não sei o que ela falou. Cara, então, você lembra que a gente fez aquela atividade outro dia? Já corta o tema. Cara, não vou ser quem vai colocar Vamos poder cortar os temas que não merecem. E vamos ser felizes, que a vida é curta. Excelente. Essa questão, não diria o superpoder, mas eu tenho a habilidade de ligar os pontos, fazer as coisas acontecerem, né? Botar as pessoas para
isso no trabalho e na vida pessoal também, botar as pessoas certas, intermediar aquilo para que a coisa flua, sabe? Tanto na minha casa, né, e também no trabalho, isso é uma coisa que eu Legal. já me perguntaram, isso eu sempre respondi isso, eu acho que eu sou bom em ligar pontos, ligar as pessoas e fazer com que você medie aquilo ali, com que a coisa... Mas você junto, você mediano, não é assim? Sempre. Não é o Google, não. Cara, eu preciso de fulano, calma aí, pega pra cá, não. Não, Você tem que estar ali tem que mediano estar pra fazer. sempre mediano. Então, Boa. eu não sou muito de conflito, né? Americano adora conflito, né? Mas eu não sou muito de conflito, eu sou muito mais conciliador. Então, Legal. sempre acabo sendo esse mediador, né? Aí a figurinha do super mediador. Não, eu vou brincar aqui. É o mineiro. Gosta, vamos com calma. Calma. Pega um pão de queijo, vamos conversar, tomar um café. Tomar um café. Boa. Eu tenho uma tia e primos que moram em Uberlândia. Sim. E assim, é notório esse perfil do... É muito, né? Do mineiro, que eu gosto muito, inclusive, né? Calmo, né? Eu nunca vi mineiro nervoso. Você já viu o mineiro explodindo? Mineiro é calmo. O mineiro, na maioria, tem os nervosos. É difícil tirar o mineiro do sério. É muito mais fácil você tirar um paulista, um carioca do sério, do que você tirar um mineiro. Mas essa fala tranquila, né? Você percebe uma fala tranquila. Eu já tive bons... Eu já vi tenso, mas... explosivo, né? Explosivo, não é assim... É explosivo. Eu já vi nervoso. Eu tive uma experiência com um fornecedor que... Os caras foram lá, eu assumi uma operação dele, no fornecedor da IC. Eu tomava conta de outros, assumi também, e aí foi a primeira vez que foi lá um diretor, falou assim, não, vamos lá, vamos tomar um café. E eu sempre dei bem com todo mundo. E a gente foi almoçar, eu falei, pô, que legal, e aí? Você que chegou agora, o que você acha da gente? Falei, cara, não, tudo bem, eu tô te falando aqui que eu acho que eu já vou tirar a operação de lá, vou acabar com vocês prestarem serviço pra gente. Tipo assim, primeiro, porque eu sou assim, cara, ficar puto com o que eu falo, não o que eu não falo. Então, cara, minha visão é isso, e vi eles... Mas sabe assim, por isso que eu vi ele tenso e nervoso, mas controlado. Porque algumas coisas que eu tava compartilhando com eles, mas tipo assim, nunca ouvi isso na vida. E é a minha impressão, mas como assim você nunca viu? Porque antes a pessoa que tava fazendo o relacionamento, a outra diretoria, era assim, pau quebrava pra dentro, tá tudo tranquilo, tá tudo, tentava minimizar e lá de cá pau quebrando, tá assim, cara, tá tudo errado. Então foi nesse dia que eu vi o mineiro mais, vamos assim... agitado. Sabe assim, como assim eu não tô sabendo disso, mas... E aí, pô, deixa eu contornar. Cara, é com você. E era coisa assim, eu fico mais puta com uma coisa básica, assim, com 30 dias o negócio já tinha melhorado 1000%. Mas aquele dia eu vi os mineiros tensos. Porque imagina, primeiro dia, vamos ali, vamos tomar uma, vamos trocar ideia, vamos, baqueta. E aí, cara, tá também foi de cara, assim, né? Tô achando que eu vou tirar vocês. Assustou. Esse foi boa. E o lazer além do tênis? Eu adoro assistir série, né? Até foi um negócio que tem um lado bom, né? Mas eu diminui um pouco a leitura também, né? Eu gosto de ler também. Então, hoje eu viajo muito aí com o iPad, eu acabo ficando muito nisso, assistindo muita série. Mas eu gosto de ler, leio bastante. Mas série tipo policial, série... policial, suspense. Ficção até que eu não gosto muito. Negócio de romance... Mais ou menos. Não, então policial. Mais suspense mesmo. E eu gosto muito de estar com meus amigos, com a minha família, isso aí sempre, né? Final de semana sempre encontrando, isso aí para mim a terapia principal é isso, né? A gente acaba assistindo os Jogos do Galo, tem um grupo de amigos que a gente assiste junto, vai no campo, né? Então é um programa bem marcante. Boa. Legal. Quando eu tô no Rio, assim, jogo do Flamengo, a gente assiste na rua. Aí final de semana tem que ser junto, tem que ser em casa, porque vai só os homens e aí as mulheres ficam tudo puta. Porque assim, se o Flamengo ganha, a gente chega tarde que tá feliz, se ele perde, a gente chega tarde que ele tá puto. Aí final de semana a gente tenta estar sempre fazendo churrasco e tudo que também, se você não tiver junto essa energia, boa. Então vamos lá, vamos aqui pra fechar. Primeiro eu queria super assim, putz, Márcia e Dani, muito, 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 muito obrigado. Assim, pra mim é sempre um presente que eu saio sempre daqui... eu falo pra mim, imagina eu aqui com quantas pessoas passaram, cara, cabeça vendo ideias diferentes, pensamentos diferentes e que tiveram sucesso. Então acho que isso que é importante pra quem pensa do seu jeito. Então acho que eu sou assim, de novo, eu sou meu jeito, mas eu gosto de aprender porque são histórias diferentes. Quanto mais a gente entende das histórias das pessoas, mais a gente tenta se conectar com as outras pessoas, porque são pessoas diferentes. Não adianta a gente querer copiar aquela galera, não. Qual é? Me perguntaram.
uma dica para se conectar com o pessoal da nova geração. Conheça a nova geração. Não, mas eu tô estudando. Não, você não vai conhecer nunca estudando. Você tá numa reunião de família, você fica lá junto com os teus sobrinhos? Não. Vai ficar conversando, ver o que os caras estão conversando. Vai jogar. Tô lá jogando Fortnite com meu filho. Não, meu filho tá jogando. Por que tu não joga o mesmo jogo que ele? Ou então os velhos, vezes, outro dia eu fui brincar com o negócio dos velhos. Não, vai jogar dama. Tem, velho joga mais dama não. O velho tá malhando na academia, fazendo maratona. Então vai lá ver o que tá fazendo. Então é legal você se conectar com outras pessoas. E aqui, pra mim, é um super presente. Tá conhecendo vocês. E para mim, um presente para mim, para quem tá assistindo, porque são pessoas, porque eu gosto de pessoas diferentes. Você vê que não se conhece, mas vê, pô, isso aqui é legal, eu já passei por isso, você vai se conectando. É possível sim. Então, obrigado por esse presente, vocês compartilharem um pouquinho aí da história de vocês, para estar inspirando muito. Porque, de novo, nossa missão aqui não estamos aqui para ser influencer, milhões, aqui se a gente conseguir transformar uma pessoa que seja, acho que a gente fala assim, deixamos o nosso legado no mundo, além da nossa família, né? Se a gente conseguir deixar impacto que seja de uma pessoa, acho que a gente ganha, é o nosso presente. Então, para fechar, vão ser duas coisas e um desafio. Eita. É. Não sei se o desafio vai ser pior para italiano ou para mineiro, né? Vamos ver. As duas coisas assim. A primeira, rodar de arroba. Quem quiser seguir vocês, não sei se usa LinkedIn, Instagram, enfim, quem quiser acompanhar e, óbvio, continuar se inspirando com vocês, seguindo acompanhando vocês. Então, rodar de arroba. Segundo, que vocês deixassem uma frase final, uma mensagem, um recado para um presente final para essa galera para refletir e agir, tire a bunda da cadeira só para ficar pensando. Então, uma mensagem, uma frase que vocês gostam muito. E o desafio é o seguinte, a gente nunca faz na nossa vida sozinho, né? Acho que muitas pessoas passam pela nossa vida e ajuda bastante. Qual o desafio? Como são muitas pessoas que impactam a gente, não dá para falar todo no podcast, vocês vão ter que escolher uma em nome de todas, assim, agradecer para uma pessoa em nome de todas. Então, ciumento de plantão, tô repetindo aqui, não adianta, falou o nome de não falou o meu, não sei o quê. É um em nome de todos, sente-se reconhecida só para que é o desafio de escolher. O bom de você depois voltar com o rosto, que você pode falar outro nome. Agora eu falei no segundo, mas um em nome de todos, mas na verdade é para agradecer todas as pessoas que foram importantes na vida de vocês. Então já estou avisando esse ciumento de plantão, hein? Então lá, rodada de arroba, recado final. Um em nome de todos, mas queria primeiro eu agradecer, cara. Que honra ter vocês aqui, foi um momento incrível aprender aqui com a história. Sensacional. Bom, vamos lá, rodar de arroba, né? O que eu uso mais é o LinkedIn mesmo, né? Marsiqueira, né? Log, acho que vai achar lá. Vai achar fácil. Não lembro o arroba lá, fica meio... Mas Marsiqueiro, log acho que aparece. Uma pessoa, eu falei muito dele, né? Que é o meu pai, né? Meu pai sempre foi guia, né? Inspiração, né? Pessoa muito bacana, assim, eu não vejo... Nunca vi ninguém falando mal dele, então legal. É uma coisa interessante. Ele é uma pessoa super aceita em todos bacana. Os ambientes, né? Uma pessoa muito educada, então, assim, em nome de todo mundo, né? Boa. Como é que é o nome do seu pai? João Márcio. Opa, boa, seu João Márcio, legal. Sei que minha esposa vai ficar com ciúme. Imaginei. Mas é bom, ela vai entender. Cara, depois ele vai voltar aqui e fala de você. Eu acho que é isso. E aí a mensagem, a frase final aí de presente para quem tá assistindo? Eu acho que hoje em dia a gente tem que ouvir mais as pessoas, né? Esse mundo acelerado, ele tirou um pouco isso, né? Você falou de fechar o notebook, prestar atenção na pessoa na hora que ela tá falando. Eu tenho tentado fazer isso. Legal. Isso tem feito diferença, né? Para conectar, né? Porque às vezes a gente está tão... Né? Minha sala mesmo tem uma tela duas telas, mais... Né, outra monitoração e então acho que a atenção, né, a gente conseguir conectar ali genuinamente no momento é um negócio que eu acho que faz a diferença, né? Bom ponto. E tá conectado mesmo, depois de vez em quando você tá numa conversa, você tá conversando com uma pessoa já pensando em outra coisa, ou conversando já pensando em responder. Exatamente. Excelente ponto. E acontece, né, hoje em dia a atenção acaba ficando difusa, né? Mas, assim, tentar ali naquele momento, você tá tendo atenção e ouvindo a pessoa de fato, acho que isso aí faz diferença. E assim, não se punam porque, não consegui. Assim, você não vai conseguir 100%, mas pelo menos você fala assim, putz, calma aí, deixa eu me concentrar, lembrei. Se eu lembrei, faça. Ou se esqueceu, porque senão, cara, agora não fiz, meu Deus, eu fiz errado. Por favor. Boa, excelente, boa, Márcio. Super, super obrigado. Foi incrível ter você aqui. Obrigado você pelo convite. Foi boa. E aí? Bom, eu também queria fazer um agradecimento especial pela oportunidade. E olha que esse podcast você conseguiu
que eu falasse informações aqui da minha vida pessoal, que de fato eu não falei em podcast nenhum, né? Eu conheci quem é você, né? Aí, ó, Exato. Daniel. E como isso é importante, né? Saber que atrás da profissional que a gente se posiciona no LinkedIn, nas empresas, existe, né? É uma pessoa. Então foi muito assim, me senti muito à vontade de trazer realmente pontos de Legal. infância e mostrar que a nossa vida é uma sequência de decisões, né? A gente vai tomando decisões e não existe decisão certa ou decisão errada, existe decisões tomadas, né? E que é isso que vai nos trazendo aí o futuro onde a gente quer habitar. Perfeito. Uma pessoa que eu quero fazer referência realmente é a minha falecida avó, Felicidade. Qual é o nome dela? Felicidade. Analfabeta, menos de 1,5 m de altura, mas foi ela realmente que, nas tomadas de decisões, fez com que a minha família tivesse hoje a Legal. condição de vida que temos, a qualidade de vida. Eu até me emociono, Que porque bacana. ela é muito especial. E a mensagem que eu quero deixar, de fato, até antes de falar do meu arroba aqui, é: quanto mais interesse a gente tem, mais interessante a gente se torna, né? Boa. E isso é um lema que eu tenho para mim, eu acho que todo mundo deveria ter essa referência, e de que a gente nunca perde, a gente sempre aprende, Sim. né? Sim. E num contexto que tá assustando a gente um pouquinho, né? De máquinas, robôs, inteligência artificial e tudo mais, vamos buscar as conexões humanas, Perfeito. né? E nessas conexões humanas a gente vai se fortalecer para uma nova virada que já está a acontecer. Não esquecer que nós não fazemos nada sozinhos, né? Então, Sem dúvida. eu queria de fato trazer para 2026 essa referência, né? De humanos, de pessoas, cuidando de pessoas, se adaptando a uma nova realidade, mas saiba que de mãos dadas que a gente vai conseguir vencer. Legal. E quem quiser seguir, eu estou no LinkedIn, Daniela Fantinatti, e estou também no Instagram, dani.fantinatti. Vai ser um prazer a gente fazer algumas trocas por lá. Show, foi incrível, incrível. Eu não costumo nem fechar lá sobre os convidados, mas só para reforçar o ponto de vocês têm que tomar muito cuidado com quem vocês são, não o que vocês fazem. As pessoas ficam muito preocupadas com o que eu faço, com o que eu sou. Acho que no LinkedIn, em vez de nem com o LinkedIn é da empresa. Eu falo, gente, o LinkedIn é pessoal, rede social pessoal. Não, mas fala de trabalho. Ok, você pode falar de trabalho e pode falar da sua empresa, mas eu vejo a gente tá falando, parece que é propaganda da empresa, e falei assim, cara, você tem nome? E aí depois as pessoas, quando perdem sobrenome empresarial, se perdem. Então, assim, que tal você perder o sobrenome empresarial enquanto você ainda está na empresa, que isso não tem problema nenhum. Você está lá para trabalhar, entregar o máximo possível. Gente, vocês são aquela pessoa, você não está aquela pessoa. Então, tome esse cuidado, né? Acho que a gente fala muito de pessoas aqui para reforçar que são pessoas. Que hoje estão numa companhia, podem ficar 50 anos na companhia, ou podem mudar. Então, não é diferente. Então, tem muito cuidado, que as pessoas elas são muito atreladas a sobrenomes empresariais e se sentem até mal quando perdem. E qualquer coisa que é falar do trabalho, e que, assim, tá tudo bem, você pode estar na empresa mais incrível e vai continuar, mas só para você relembrar que são pessoas. Então, acho que o exemplo disso é o LinkedIn. Você tem muita gente lá que você vê o LinkedIn da pessoa, é a empresa. Fala assim, pô, legal, e o teu? Ah, ué, tu é C-Level e muito de C-Level usa lá por causa da empresa. Pô, ok, não é Vira até sobrenome, né? não é sobre isso que a gente tá falando, porque algum ali tem determinado nível, empresa de capital, você tem que tomar cuidado, tomar conta. Não é sobre isso, o pessoal sabe filtrar a turma aí do gato gago, do mimimi. Então, assim, eu tô falando, cara, tem que ser você, valorize mais você, quem você é, esteja mais disponível para ser você. Tomem cuidado para não. Se você ficar tão abraçado ao teu sobrenome empresarial, que de repente, quando você perde, você pode se perder completamente, né? Então, tomem cuidado com isso. E, para isso, se conecte com outras pessoas também. Não só com as outras pessoas de interesse. Não, eu preciso estar com aquela pessoa porque trabalha na empresa tal. Gente, cuidado. Muito dos meus aprendizados e hoje os negócios que eu tenho são com pessoas que eu nunca contratei na vida. Então, talvez você consiga ter muito mais coisas com pessoas dos seus amigos. Às vezes, seus amigos de boteco podem te ajudar muito mais em N coisas e você não está percebendo, você está preocupado com o mundo corporativo de fora. Então, cuidado. Obrigado por esse presente mais uma vez, galera. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, obrigada.